pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Ânima Saúde, o podcast mais saudável desse Brasil. Eu sou a doutora Vanessa Vinck e quem está ao meu lado... Eu sou o doutor Diogo Vinck e dia azul em homenagem a Nossa Senhora e ao Bertaldinho. Estamos hoje aqui com a doutora Tuane. Olá. Formada pela UFRJ, fez residência de clínica médica pelo Hospital Federal de Ipanema e residência em hematologia e hemoterapia pela UFRJ. Oi, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Tuane. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso de ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. E aí nós temos uma lembrancinha, né, para nossa convidada super, hiper power especial. Falei hoje. tanto da Kênia que ela esquece o sangue, esqueceu aqui também. Isso aqui é um presente da Kênia e do Bertaldo para você. Oba! Obrigada. Você tem já esse livro? Eu não tenho. Ai, tem até dedicatória. É. Pode deixar. Tá anotado aqui, Kênia. Pode deixar. Obrigada, tá, gente? Obrigada, Bertaldo. Gente, a Tuane é hematologista e hoje ela veio aqui dar o ar dessa graça, brilhantar o nosso episódio. E eu vou começar perguntando exatamente o seu caminho da medicina. Como é que foi que você escolheu medicina? Você sempre quis ser médica? Você tem história na tua família? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente da tua opção pela medicina como a vocação profissional. Cara, eu acho que, na verdade, eu sou médica desde pequenininha, assim. Porque eu era daquelas que, assim, alguém se machucava, eu era a primeira a acudir. Adorava um curativo. Eu gostava de saber, eu gostava de ver, eu gostava de botar a mão. E aí eu tinha toda essa curiosidade. E, além disso, eu era uma criança um pouco levada. Então, eu me quebrei algumas vezes. Algumas, né? Contando na idade adulta, eu me quebrei 16 vezes. Então, Caramba! Então, eu frequentava muito, né, o hospital. O hospital. Eu recebia cartão de Natal, assim, da clínica de radiografia. De da clínica. Só podia ser médico. Recebemos uma máquina de raio-x nova, venha conhecer. Era nesse nível, entendeu? E ali eu falei, cara, eu gosto disso, eu acho muito legal. Eu gostava de ver, assim, que era interessante que tinha um problema. E aí a gente ia lá e conseguia identificar o problema, conseguia resolver e ficava tudo bem. Então eu comecei a curtir muito isso. Eu tinha uma pediatra também que era muito querida. Então eu já navegava ali por aqueles mares. Então assim, com 6 anos eu já falava que eu ia ser médica. E aí eu bati nisso até desde sempre. Não tem ninguém médico na minha família. Seus pais não são médicos, né? Não são. Meu pai é engenheiro, minha mãe é pedagoga. Sim. Então não tem... não tem ninguém nem perto, assim, sabe? Aquele tio ou alguma coisa assim. Não, era assim, vinha mesmo. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí, quando eu sou um ano e 8 meses mais nova do que minha irmã... E aí, lá quando ela estava no ano do vestibular, ela decidiu também que ela ia fazer medicina. Então, fomos nós duas. E aí, nós duas casamos com médicos. Então, ali a gente começou a nossa linhagem médica da família, entendeu? Então, eu acho que eu já sempre quis medicina, assim. Acho que desde sempre. Acho que a medicina me escolheu, talvez. Acho que já tinha esse olhar, assim. Que história, que eu não sabia. Agora, eu quero saber a escolha da hematologia. Na verdade, assim... O que ela trata? Muita gente não sabe, né? Qual é a função do hematologista? E a sua escolha também. Sim. Então, eu vou começar pelo começo, que aí a gente acho que vai fazer mais sentido, tá? Eu estudei você falou, eu estudei na Faculdade de Medicina da FRJ, lá do Fundão, aqui no Rio de Janeiro. E logo no primeiro período, a gente tinha uma cadeira de biocel e tinham 4 minicursos. E aí, um dos minicursos era sobre célula-tronco. E a gente não fazia a menor ideia do que era, cara. Primeiro período de medicina, eu não sabia nem onde é que eu estava, praticamente. Eu me perdia todos os dias dentro daquele CCS. E aí, eu falei, bom, é esse daqui que eu vou. E o cursinho lá de células-tronco, ele era ministrado pelo chefe do banco de células do HU, né? Do Hospital Universitário. Que era onde a gente fazia os transplantes de medula. Então, de fato, não era um laboratóriozinho que ele estudava a célula, não. Aquilo ali era o berçário das células-tronco que seriam utilizadas para transplante. Então, foi no início da faculdade? Foi no porque primeiro isso é muito período. Difícil. Escolher a tua especialidade, no início é muito difícil. Sim, mas o negócio era, assim... A ideia da coisa, e o professor Hélio, né, que era o chefe lá do banco de células, ele era um apaixonadíssimo por aquilo. Então, quando você
se depara com uma pessoa tão apaixonada, assim, tão um entusiasta, assim, daquilo que ele faz, dos processos. Ele gostava de tudo, ele gostava dos processos, do laboratório, ele tinha um orgulho danado de ser o maior centro de transplante, que era na época, né? Na época que a gente fazia faculdade, era o maior centro de transplante que tinha. Aí eles falavam, não, a gente transplantava mais do que o INCA. Então tinha um orgulho imenso ali. E aí ele falava daquilo ali com tanta propriedade, com tanta paixão, que ele foi me envolvendo nisso. E, cara, o conceito de banco de célula é uma coisa belíssima, né? De você pegar uma célula, uma célula ou do próprio paciente, ou de uma outra pessoa, e você cultivar aquilo, e você conseguir tratar doenças tão graves com célula, entendeu? Assim, é como se fosse como se fosse uma transfusão. Mas não sei, já foi um amor ali à primeira vista. E aí, ao longo da faculdade, cara, onde eu podia, eu me enfiava na hemato. Então, assim, durante a faculdade, a gente tinha, dependendo do período que a gente ficava, a gente tinha um day off, né? Eu tirava os meus day offs para acompanhar os ambulatórios de hemato. Então, eu acompanhava o ambulatório de benigna, eu acompanhava o ambulatório de quimioterapia, que era com o professor Volmar na época. E aí o professor Volmar já não aguentava mais me olhar, de verdade. Não aguentava mais. Então, toda vez que eu aparecia lá na enfermaria, ele falava, o que você está fazendo aqui? De novo. Você, por quê? Eu falei, não, professora, porque eu vim fazer, né? Tô no meu day off, eu vim acompanhar a enfermaria. E aí eu acompanhava na quinta-feira que tinha discussão de artigo científico. Então, era muito, muito rico. O serviço era muito organizado e tal. E eu estava sempre lá. E aí eu lembro que eu tinha um professor de cardiologia, que ele foi quase um tutor, assim, para mim. Então, toda vez que eu tinha uma questão filosófica, assim, durante a faculdade, eu ligava pro professor Feijó e falava assim, professor, a gente precisa conversar. Aí ele, tá bom, vamos comer lá na Avenida do Bombom. E a gente sentava lá, que era um restaurante que tinha lá na HU. A gente sentava lá e ficava conversando, e ele aprumava minhas ideias, e aí eu tava sempre lá com ele, e ele falou, olha, só tem uma coisa que você não pode fazer. Você não pode deixar de olhar para as outras coisas. Porque existe um amor nascendo aí, entendeu? Mas se você se deixar levar por ele, né? Tipo paixão. Se você deixar se levar por ele, você vai perder todo o resto da faculdade que você precisa tanto até para você ser uma boa hematologista, se de fato você quiser fazer isso. Que é o que a gente defende tanto hoje em dia, Exatamente. né? A gente olhar realmente o paciente como um todo e não todo compartimentado. Exato. Que acontece muito isso hoje em dia, principalmente os acadêmicos, eles já entram na faculdade já determinando a especialidade que quer fazer, né? E aí você fica... Porque você já fica com uma inclinação a estudar aquilo que você gosta, né? Estudar aquilo que você não gosta é muito chato. Muito. Então, se você já tem uma certa afinidade, você vai. E aí ele falava, não deixa, até porque, assim, hemato... E aí a gente entra na sua segunda pergunta. A hemato, ela é uma especialidade essencialmente clínica, tá? A hemato, ela atende os pacientes que têm algum transtorno do sangue, né? Do sangue e do sistema linfático em geral, né? E aí, a gente tem, dentre essas possibilidades, a gente tem as possibilidades de distúrbio de coagulação, a gente tem alterações de hemoglobina hereditária ou adquirida, a gente tem alterações de produção, então são as alterações da medula óssea, algumas doenças hematológicas da parte ali do sistema linfático, né? Umas doenças de linfonodo. Então, e ali a gente tem tanto a parte benigna quanto a parte maligna. E aí, mas assim, eu lembro que quando Carolina Dickmann, todo mundo lembra dessa cena, né? Em que ela teve leucemia, raspou a cabeça e tal. Então, ali eu acho que todas as vezes que ali gerou um imaginário, né, da comunidade de que, assim, leucemia, então é hemato. Então, hemato só atende leucemia. E são só as doenças malignas. E não é isso, de fato. É isso. É porque quando a gente fala de hematologia, é exatamente isso que a gente lembra, né? Das principais doenças mais malignas, de câncer, linfomas, leucemias. E não é bem isso, né? Aí você falou muito bem, né? Não é só o câncer que traz a dor para o paciente. Então, tem inúmeras doenças dentro da hematologia e, às vezes,
não doenças, algumas deficiências que são altamente tratáveis e consertadas e direcionadas, muito bem direcionadas, e que você consegue dar saúde de fato para aquele teu paciente, né? Isso é o que você mais faz, assim, dentro do teu consultório. Fala um pouquinho pra gente, assim, das coisas que você mais atende dentro do consultório, dessa parte benigna da hematologia, que é o teu foco de fato, né? Porque você não faz essa parte de câncer e essa parte mais... invasiva, né? Maligna, no caso, né? Assim, eu brinco que é um heavy metal hardcore, assim, da hemato, né? Por que acontece? Na verdade, assim, no final das contas, isso é um segredo, fica só entre a gente. Só entre a gente. Ninguém mais pode conta. saber. O que eu gosto mesmo é da maligna. Né? Achei que você falou agora de cirurgia. Não. Tô aqui, pô. Não, eu gosto da maligna. Porque, cara, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vocês pegarem um diagnóstico de leucemia aguda, por exemplo, de início, assim. Não. A gente tem um artigo científico, cara, que é um clássico da hemato, que se chama Friday Leukemia, que são as leucemias que você diagnostica preferencialmente na sexta-feira. Então, o maior número de diagnósticos de leucemia, eles acontecem na sexta-feira. E isso está publicado, é um artigo super antigo. Mas qual é a relação? Então, ninguém entende muito bem. Isso é só uma relação observacional, né? Um estudo observacional. Mas, assim, o que a gente fica especulando, né? Sexta-feira 13, né? A gente pensa que é assim, sabe? Todos os pacientes com leucemia, eles galopam, assim, em sintoma de uma forma muito rápida. Então, sabe aquela pessoa que fala assim, não, fulano descobriu que tinha uma anemia, e aí, de repente, ele estava no hospital, e aí tudo foi acontecendo e ele morreu. E aí você fala, cara, como assim? Aí, por isso que as pessoas têm tanto pavor também com a anemia, porque... Eu tenho medo de hematologista. Exatamente. Hematologista é senhor, né? Então, assim, você pensa em câncer e hematologia, vai morrer. Não é assim. Graças a Deus. Aí a gente... Então, assim, a menina dos olhos da hemato, até da formação, são as leucemias e os linfomas e mielomas e tal, porque é o que a gente mais tende, né? A gente mais atende esse tipo de paciente. Né? E é uma... Por que a tua menina dos olhos é um maligno e hoje você trabalha com a parte benigna? Porque eu tive que fazer escolhas. E eu acho que, no fundo, assim, olhando... eu tô há 6 anos nisso, né? Olhando para trás e olhando hoje, especificamente, assim, no último ano, né? Eu acho que, no final das contas, isso não foi a minha escolha. Entendeu? Foi a escolha de Deus para mim, que ele falou, olha, vai por aqui. Aqui é o lugar, aqui vai ser melhor pra você. Porque era isso, eu tinha uma pira louca, assim, porque eu gosto de paciente grave, eu gosto de emergência. Eu sou daquelas que, assim, tá um caos e eu tô pleníssima, eu super conheço calma. Alguém assim também, igualzinho, agora trauma. Exatamente. A gente se entende exatamente por causa disso, porque... Sabe aquela coisa daquela leitura de você olhar e falar assim, ok, tá caos, eu tenho que ficar calminha aqui, e você consegue fluir, o pensamento simplesmente flui. E o paciente hematológico, né, grave, que são os pacientes com leucemia, eles são exatamente assim. Né? É um paciente seu de ponta a ponta. Então, na hora que ele chega, você faz o diagnóstico, você mesmo faz, que você faz o exame, você cora a lâmina, você olha no microscópio, você indica o tratamento, você pilota as intercorrências, porque assim... até pouco tempo atrás, os pacientes eram desacreditados de que valia a pena uma vaga no CTI. Aí, quando você está falando de SUS, cara, a vaga no CTI é disputadíssima. Então, a gente fazia CTI dentro da enfermaria. Então, a gente entubava, a gente estubava, a gente fazia ventilação, a gente fazia tudo naquele paciente. E aquilo ali é uma cachaça, entendeu? É uma cachaça. É uma cachaça. E aí, quando eu acabei... Só quem gosta de paciente grave sabe o que é. E quando você começa a conversar, você fala assim, jura? Eu falei, cara, eu gosto. É bom demais. Eu gosto. Meu sonho era ser médica de Souza Aguiar, gente. Eu sempre falei isso, eu falei, meu sonho de consumo, porque eu fui acadêmica de Souza Aguiar há muitos anos, né? Desde o 7º período ao 11º período, meu sonho era ser médica cirurgiã do Souza Aguiar. Você vê. Aquela coisa assim, abre barriga, exatamente. Não sei o quê. Esse é um ponto muito importante que você toca, ainda mais vocês que são mulheres. Porque, legal,
é muito legal, vocês gostam disso, mas existe uma vocação antes disso. Exatamente. Que eu acho que... Essa vocação, eu vejo, Vanessa passou por isso, você que eu te conheço, não adianta. Chega um momento que você tem que saber fazer escolhas. E existem as principais escolhas, que é a sua família. Óbvio que isso pesou muito. E no final é acreditar que Deus vai te caminhar, te colocar nesse caminho e você seguir sua verdadeira vocação que você fez, você faz hoje muito bem, os dois lados, diga-se de passagem. Mas foi exatamente porque isso. Esses pacientes cheirariam muito mais de casa do que a hematologia do consultório benigna que você trata hoje. Você tem tempo para tua família. É impossível você deixar um paciente desse em qualquer lugar. Sim. Porque o remédio é só você que faz. As pessoas não têm a menor noção nem do que significa a sigla do protocolo de quimioterapia, entendeu? E você saber, assim, os ciclos de quimioterapia, eles têm um começo, e aí você sabe que você vai ter um nadir ali de depressão de medula, quanto tempo aquilo ali vai durar, o que você vai ter que fazer, quais são as profilaxias, quais são os germes que você está esperando, quais são as complicações infecciosas. Então, assim, é tudo muito complexo nesses pacientes e muito específico, entendeu? Sim. E é muito peculiar. E aí, quando eu acabei a residência, eu fui convidada para poder trabalhar com um médico, né, um hematologista super famoso aqui do Rio. E aí eu falei, cara, é isso, era o que eu queria, né? Os olhos chegaram a brilhar, né? Exato, eu falei, cara, graças a Deus, porque ele tinha um volume absurdo de pacientes, ele tinha muito paciente internado. Então, eu acabei a residência, já comecei a passar visita e tal. E comecei a atender na clínica dele. Uhum. E aí, na clínica, ali né, aquela coisa assim, bem mãozinha, assim, sabe? A mãozinha de Deus ali atuando. Na clínica, era uma coisa impressionante, que só sentava paciente. Quem fazia a marcação era paciente conveniado, né? Então, quem fazia a marcação eram as meninas, né? As secretárias. E aí, só tinha paciente de bariátrica. E eu falei, mano, eu não sei fazer isso. Cara, aí eu falei, por que você não aprende isso na residência? Trata o câncer terminal, mas não sabe tratar uma bariátrica. Ai, meu Deus, deficiência de ferro. Não. E aí era assim, não, porque zinco... Não, deficiência de ferro é tranquilo pra ela. O problema são os outros micronutrientes, e eu sei que é pior, né? nem não isso. Não era também? Não era, porque a gente nem dava... A gente não aprende isso, de fato, na faculdade. Não, e a gente aprende assim, eu vou tratar pacientes com polissemia vera. O que eu quero? Que ele fique depletado mesmo, porque eu não quero que ele tenha ele não quero que ele tenha estímulo medular. Eu não quero que ele tenha medula competente o suficiente para poder produzir hemoglobina. Então, se eu não quero isso, o que eu tenho que fazer? Arrebento com o ferro dele, que a gente faz sangria, entendeu? Então, era isso que eu fazia. E aí, quando eu olhava aqueles pacientes, eu olhava e falei assim... E ali foi que eu entendi que não era só paciente com câncer que sofria. Porque eu olhava e falava assim... foi ali, na realidade, que a tua chavinha do maligno pro benigno falava... Ali que comecei, eu falei assim, gente... Eu tenho que resolver. O paciente é meu, entendeu? Cara, eu lembro que eu ficava com o computador e eu começava a abrir, falando, cara, só um minutinho. Eu abri artigo na frente do paciente, porque eu falei, cara, eu não sei fazer isso. E eu não podia perder aquela oportunidade de atender. Exato. E aí, eu ficava ali louca. E aí, eu sentava sempre na mesma sala e eu pedia, pelo amor de Deus, não me tira dessa sala, porque eu salvava todos os artigos naquele computador. Eu falei, porque se eu sair daqui, eu não sei mais atender esse paciente. E mesmo assim, eu seguia fazendo os atendimentos e tal. E aí, quando eu engravidei da Nina, e ali foi a minha virada de chave, que eu falei assim, cara, não dá. Quando eu tava grávida da Nina, eu tinha que ir fazer uma biópsia de medula. E eu tava assim, tipo, com 8 para 9 meses, porque eu me mudei, eu tava com os 8 meses. Então, eu tava, tipo, muito, muito no final. Muito grávida. Né? E aí, o meu chefe virou e falou assim, olha, você vai ter uma biópsia de medula para fazer e vou mandar agulha para sua casa, que não tem agulha no hospital. Falei, tranquilo. E aí, o problema nem era fazer a biópsia, porque biópsia fisicamente é um negócio bem, né, você usa bastante seu peso e tal. Aí eu falei, bom, ok, vamos lá. E aí, a agulha chegou lá em casa, tipo, 9 da noite. E aí, eu liguei pra ele e falei assim, olha, chefe, a agulha chegou. Às pra 9 hoje? da noite, eu grávida de 8 meses. Eu nem entrava nesse mérito, Vanessa, porque ele já sabia, a barriga era assim... Explodindo. Não dava nem pra esconder. E aí eu falei pra ele, olha, é pra hoje ou eu posso ir amanhã às 6 horas? Ele, não, é pra hoje.
Falei, ok, então vamos lá. E aí eu lembro, cara, muito grávida, 10 horas da noite, no hospital, fazendo biópsia de medula. Cara. E eu falei, cara, o problema não é quando o neném tá dentro da minha barriga, é quando ele sai. Eu já tinha o Theo, né? Eu tenho 3 filhos. E aí o Theo já tinha uns 5 anos. E aí eu tava grávida da Nina, da minha segunda filha. E eu falei, cara, eu vou ter que escolher. Aí eu cheguei em casa, sentei com meu marido e falei assim, não vai dar. Eu escolho vocês, eu não vou escolher abrir mão desse... Porque o problema não é abrir mão desse tempo. Meu filho estava dormindo, sabe? Era da urgência. É de eu ser tirada de casa em um momento que os meus filhos precisassem. E eu não ia fazer essa escolha, entendeu? Eu não ia me submeter a falar assim, não, chefe, eu não vou. Aquilo sempre foi muito difícil para mim. Eu falar que não vou fazer, eu falar que eu não vou bancar, eu falar que eu não vou assumir minha responsabilidade. Nossa, eu te entendo assim, completamente. Era assim, cara, era mortal para mim. Então eu falo, cara, eu não vou assumir um compromisso com uma pessoa, né, que confia no meu trabalho, e depois eu virar pra ele e falar assim, então desculpa, eu não vou poder ir, não. Até porque o cara nunca ia entender, entendeu? Eu tô escolhendo a minha família. O cara fez a escolha dele lá atrás, e aí eu tinha que fazer a minha. E esse que é o ponto importante, né, porque a tua profissão, né, você tava num melhor lugar com o chefe, né, top da hematologia, e você abriu mão disso, obviamente, por causa de algo que importa muito mais, né? Que tá acima da tua profissão, que é a tua família, de fato. Exatamente. São escolhas, né? Exato. E que guiam a nossa vida. E aí eu continuei atendendo os pacientes bariátricos e aí eu falei, cara, eu tenho que estudar isso. E aí eu comecei a estudar isso e eu comecei a ver que aquilo ali eram terras não navegadas, entendeu? Não só bariátricos. Não só bariátricos, que ali... Porque assim... você sabe disso. Você fez quando você começou a ver, tratar os pacientes com infertilidade, que você começou a pegar esse tipo de paciente. É um mundo, né? Você vê que assim, aquilo ali é a cabeça do alfinete, entendeu? Surreal. O que tem por trás daquilo ali é um universo inteiro, entendeu? E aí ali você vai. É que brinca, né? Eu sou cirurgião de origem. Então, assim, quando eu comecei a estudar a parte clínica, eu tive que estudar de verdade. Porque cirurgião a gente vai e opera, né? Então, eu tive que estudar muito ali, muito. Mas, assim, eu acho que esse ponto é muito importante a gente bater em relação a essa questão da vocação mesmo, né? E são muitas mulheres que estão aqui assistindo o Anima Saúde que prestem atenção nisso também. Então, muitos médicos também leigos em relação a essa questão do trabalho e família. Que chega um certo momento, eu vejo hoje muito como as mulheres estão largando a medicina. Estão entrando em depressão. Elas largam a medicina mesmo. Será que a gente não consegue fazer uma escolha melhor, exatamente da forma que você fez? Então, acho que é uma tensão até. Às vezes eu converso mesmo. A gente vive, infelizmente, hoje um mundo que é muito pesado para a mulher. Sim, a mulher tem que formar, fazer isso, aquilo. A conta vai chegar. A pressão que foi criada, né? Eu acho tão complicado, Diogo, porque assim, eu escolhi muito bem com quem eu ia casar. Então, quando eu tomei essa decisão, porque essa, na verdade, ele era um homem muito sábio, né? Então, todas as vezes que eu tomava essa decisão, ele já sabia que essa decisão seria tomada, tipo, pelo menos uns meses atrás, entendeu? Lorde, né? É o Lorde, né? É o Lorde. Lorde. Então, quando eu virei pra ele, eu falei assim, amor, não vai dar. Ele, não, tudo bem, eu já sei. Eu já sabia lá atrás, mas é porque você precisava ver sozinha disso, né? Que isso precisava acontecer, que esse movimento precisava acontecer. Então, quando E essa questão de você tomar a decisão, quando você toma esse tipo de decisão, ela vem com uma desorganização da tua rotina. E você tem que ter paciência para ela se acomodar de novo, para você se achar. Porque, assim, no final das contas, quando eu conto assim, parece que era tipo... eu tô... parece que eu tô assim... não, eu tomei a minha decisão... E aí, eu já tava vendo os pacientes bariátricos, eu já tava estudando e tal, não sei o quê. Cara, não foi assim. Quando eu tomei a decisão, as coisas, quando elas acontecem em paralelo, você não consegue ver tudo de uma forma linear, entendeu? Então, eu não sabia que eu ia ficar na benigna. Eu falei assim, cara, eu vou ficar atendendo no consultório. Você simplesmente decidiu que você não queria... eu não ia mais passar a visita. Fazer aquilo ali. Entendeu? A decisão foi, não vou mais passar a visita. Exatamente.
E aí, é por isso que eu digo que é assim, a mão que arquiteta, né, eu trouxe. Porque ele foi desenhando as coisas pra mim e eu só, assim, go with the flow. Eu só vou, entendeu? Eu só vou aceitando e recebendo de bom grado aquilo ali que ele tá me entregando. Entendeu? Sem brigar com... não, mas é porque eu queria muito aquilo. Cara, mas aquilo ali não dá. Entendeu? Eu quero muito a minha família. Então, não fazia o menor sentido eu ficar assim... não, porque o que eu queria mesmo era ficar lá no hospital. Cara... Essa, na verdade, toma decisão e não olha pra trás, e você ficou aberta à graça de Deus. Isso é importante. Tem um padre, Gustavo, que ele fala muito isso. O que é a graça de Deus? Você dá o passo e Deus vai botando no chão ali. Não adianta ficar esperando e vai passar e não vai. E um grande detalhe disso tudo, é um grande homem que teve por trás de você. Vai lá. Sim. Vai que eu tô aqui. Isso não vai mudar nunca na história. Não, mas é isso que a gente tava falando. Por isso que eu falei, eu acho muito complicado, porque assim, às vezes a mulher, ela tem esse papel de ficar, caramba, é muita pressão, é muito não sei o quê, é muito não sei o que lá, mas ela tá de fato sozinha. Exatamente. Esse é um ponto difícil também. Então, é muito, muito complicado você falar assim, não, abandona a medicina e tal, não sei o quê, porque... E o outro ponto também é você aceitar a graça como ela tá sendo te entregue, entendeu? Porque, às vezes, você tem uma boa família, você tem um bom marido, uma pessoa que te dá o suporte e você fica brigando com a sua decisão, sabe? Assim, eu tomei a decisão, mas você fica tentando viver naquele momento. Não, porque se eu fosse médica, porque se eu não sei o quê, porque se eu não tivesse saído daquilo, a minha vida seria outra. Não, a sua vida é como ela é. Sim. Ela tá aqui agora, entendeu? Agora você não exerce mais a medicina e você vai ter que fazer outra coisa. E aí você vai ter que fazer outra coisa feliz e sorrindo. Não é assim, não, tipo... então tá bom. Você já viu criança quando você fala assim pra ela? Não, você não vai poder ir pro parquinho, ela vai dormir. Tá bom. Não dá pra ser assim, entendeu? E é muito legal você tocar nesse assunto, porque com certeza também tem muito médico, muita mulher médica que segue aqui, que tá vendo hoje agora, né, a tua entrevista e se conecta totalmente com a tua história. Então também é mostrar que não necessariamente você precisou largar a medicina. Você só fez uma escolha dentro da própria medicina que te deixava mais em casa, com a tua família, com teus filhos, com teu marido, de fato, entende? Sim. Então, não necessariamente você precisa largar, ou você não precisa trabalhar, né? Mas você tentar fazer as escolhas que você também é feliz. E eu vejo isso claramente em você, que você exerce a medicina com muita felicidade. E aquelas sábias palavras do teu professor da faculdade, acho que fizeram total sentido, né? Porque você, de fato, é uma médica excelente com uma visão global de todo o paciente. E com certeza você fez isso durante a faculdade, e por isso que você tira tão tranquilamente, hoje em dia, fazer algo que não era as tuas meninas dos olhos, que era o maligno, e hoje você faz brilhantemente a médica excelente que você é, né? Muito obrigada. Que eu admiro demais. E sou super fã. Muito obrigada. Eu queria saber, você teve um momento muito legal também de conversão. Tive. E aí, assim, eu queria saber, trazendo muito pra medicina, porque eu tive isso. Isso mudou muito. A minha visão... Eu sou um médico depois que eu me converti. Ponto. Óbvio, todo mundo, como pai, médico, mas assim, eu queria saber o que mudou na tua vida, para os seus pacientes, no consultório, de você abordar a tua espiritualidade, a sua conversão, como é que você lidar com isso? Antes disso, acho que eu queria que você contasse como aconteceu a tua conversão, porque a tua conversão ela é recente, né? Nossa, minha conversão foi uma coisa... É uma história legal, assim, é bem bonita, eu acho, assim. Né? Eu tenho 3 filhos, meu filho mais velho tem 11 anos, o Theo, E aí, a gente teve uma morte bem trágica na nossa família. E aí, depois disso, assim, antes disso, meu filho já frequentava a missa com a minha irmã, frequentava a missa com a minha mãe. Então, todas as vezes que ele estava, assim, na casa delas, no domingo, ele falava, me busca depois da missa? Eu falava, tá bom, busco. E ele, então, ele já ia, assim. A gente fez uma viagem de 10 dias com a minha irmã foi à missa todos os dias, ele fugiu pra missa todos os dias. Todos os dias, caramba. E ele foi e tal. Então, ele já tinha um negócio, negócio... O Lorde, né? Um mini Lorde, né? O Theo é uma graça. Ele já tinha isso aflorando nele, assim. E ele não estudava na escola que ele estuda hoje, a gente estudava numa escola lá, a gente morava na Zona Sul, a gente estudava numa escola lá, que não tem nada, nenhuma pegada católica. E aí, ele falou pra gente... Aí teve, depois desse evento, ele falou, mãe, eu quero ir à missa todo domingo. Eu falei, tá bom. A Júlia era, a Júlia tinha 3 meses. Mas vocês nem iam à missa, nada? Não, eu cresci em família católica, a gente ia à missa e tal, não sei o quê, quando a gente era pequena.
E aí, um dado momento ali, eu parei de frequentar. E aí, depois, minha irmã se converteu, nossa, muito antes, né? Na faculdade, né? Foi, minha irmã era super novinha quando ela se converteu. E mesmo assim, aquilo ali não me tocava muito, assim. Não tinha essa... Não olhava com um olhar diferente pra isso, não. É sempre na hora que Deus quer. E aí meu filho falou, me leva pra missa? Eu falei, levo, vamos. E aí eu levava os 3, cara, com a Júlia pequenininha, eu lembro que a gente sentava no primeiro banco, assim. E aí eu lembro que eu ligava pra minha irmã e falava assim, eu posso amamentar na missa? Aí ela, pode. Eu falei, eu não sei qual é o código, regras, entendeu? Né? Qual é o código de conduta do lugar, eu não sei. E aí ela falou, não, pode. E aí a gente sentava sempre, tanto no mesmo banco, que teve uma vez que a gente chegou um pouquinho atrasada. E já tinha gente sentado lá. E aí o pessoal olhou... Não sabia o que fazer. Não, aí o pessoal olhou e falou assim, não, vem aqui, pode sentar, esse aqui é o lugar de vocês. Eu falei, tá bom. E aí a gente começou a ir à missa todo domingo, meu marido não ia à missa nessa época. E é só você e as crianças, só você eu e as crianças. Não, eu e os 3. Os 3 já... É sempre assim. Porque assim, o Felipe tinha que passar visita e tal, não sei o quê. Ele trabalhava no final de semana, eu aproveitava esse horário, catava as crianças e levava de manhã cedinho. Então eu ia lá, carrinho, criança, não sei o quê. A igreja era pertinho da nossa casa. Então eu ia andando lá e ficava lá com os 3. E aí aquilo ali começou a já me incomodar de não comungar. Porque eu não era casada no religioso. Na verdade, eu não era casada nem no civil, diga-se de passagem. A gente juntou assim duas tampinhas. Juntou. A gente juntou 2 tampinhas de cerveja na época. Ele falou assim, a gente casou, tá aqui casado, pronto, 2 acabou. rótulos E dali... de vinho top. Não, foram 2 cervejas 2X. E aí a gente fala, tá casado. E aquilo ali começou a me incomodar de eu não comungar, sabe? E aí eu falei, Felipe, como tudo, né? Toda vez que eu falava assim, Felipe, eu preciso comungar. E aí a gente precisa casar. Aí ele falou, não, tudo bem, isso é importante pra você, é importante pra mim, a gente casa. Eu falei, tá bom. E aí a gente ia batizar a Júlia, aí a gente tentou casar junto e tal, assim, tipo, não, vamos casar, vamos, pra ontem. E aí, porque a gente decidia as coisas, estava decidido, entendeu? E aí até foi o Padre Mateus que fez o batizado da Júlia, e aí ele falou, não, faz o seguinte, faz um cursinho de noivos. O Padre Mateus, sempre, né? Ele pensa lá na frente. Faz o cursinho de noivos. Aí minha irmã e meu cunhado deram um curso de noivos pra gente, e aí a gente se deparou com um contrato. Não é mesmo? Também, olha o nível, né? Olha o sarrafo. Né? Só Sam e Ítalo. Sarrafo exatamente. Aqui. E aí eu falei, cara... E aí a gente, né... Ok. E aí a gente conversou e falou... Assim, o contrato é o contrato. Não dá pra mudar. Então, a gente assina o contrato. Ou a gente não vai assinar. Não vai ter meio termo, entendeu? Isso é bom. Não vai ter. E então, a gente segurou. Sabe aquele assim... Não sei se quer. Vamos isso pensar. É bom. Não, isso foi é ótimo, bom. Diogo. Foi ótimo. E aí, a gente ficou nessa. E aí, no meio do caminho, o Theo também veio pra escola. Foi pra escola, né? E aí, quando a gente teve a reunião pro Theo entrar na escola, o diretor falou assim... O Theo pode fazer a catequese dele, mas se ele for fazer a catequese, vocês precisam ir pra missa todo domingo, dia de preceito e tal, não sei o quê. E é importante que a catequese comece em casa. Então, o pai tem que ir à missa. E aí, o Felipe, é importante? É isso que eu tenho que fazer? A gente vai. E aí, ele começou a ir pra missa todo domingo. E aí, a gente começou a ir pra missa todo domingo, assim, tipo, dia de preceito, não sei o quê. Aí, a gente viajava, a gente ia pra missa no Friburgo, nos Arautos, que é uma belíssima missa lá. E a gente começou nessa coisa até que a gente falou, cara, vamos casar. E aí, na verdade, o Theo virou pra mim e falou assim, mãe, a gente tem um problema. Eu falei, qual é o problema, filho? Então... Eu vou fazer a minha primeira comunhão no dia 22 de novembro. E eu queria muito que vocês comungassem comigo. Mas vocês precisam casar? Caraca. Uau! Aí eu falei, ok. Aí eu falei pro Felipe, a gente tem que casar pra comungar com o nosso filho. Se você quer, eu faço. Sim, isso é importante pra vocês. Sim, senhora. Qual é sempre a última palavra da casa? Sim, senhora.
isso é importante pra vocês. Então, assim, Vamos a gente vai fazer. fazer. E aí, cara, foi uma correria insana. Porque cartório, né? É gincana, aquele negócio. Você leva um documento, não, tá faltando não sei o que, tá faltando não sei o que lá. E aí a gente... E a gente casou. A gente casou uma semana antes do Theo. A gente casou num sábado. No sábado seguinte foi a primeira comunhão do Theo. Caramba. E aí a gente, né, e foi aquele negócio assim, cara, um casamento, 30 pessoas, era tipo só a nossa família, porque era aquilo ali que realmente importava. A igreja belíssima o que importava vazia. era o sacramento mesmo, né? Exatamente. E aí a gente casou em novembro, né? E aí o Theo comungou com a gente na semana seguinte. E aí dali a gente não largou nunca mais. E aí a gente segue firme lá. E como que é essa conversão, assim, trouxe pra você a mudança dentro da medicina? Você sente isso, assim? Porque a gente, na faculdade, a gente aprende muito que a gente não tem que se envolver com o paciente, né? Putz. Eu não sei se na tua faculdade era assim, mas a minha total. era assim. Eu sofria com isso. Isso essa semana. Era, você não tem que se envolver com a dor do paciente, você não tem que envolver com o paciente, você não tem que, né? Tipo, é aquela coisa mais fria que é passada de fato, né? E, pelo menos para eu ter o que eu consigo ter hoje em dia dentro do meu consultório com o meu paciente, eu tenho que me envolver com ele, com a dor dele, Sim. né? Só que isso também mudou muito na minha cabeça após a minha conversão. Eu entender de fato que ali do outro lado tem uma pessoa, tem uma alma. Exato. Né? E a gente ter esse olhar. E não ser aquela coisa mecânica, vem aqui, deu essa doença e tal, não sei o que lá. Sem olhar de verdade ou sem ouvir, né? Porque muitas vezes a gente ouve, mas não escuta de fato o que o nosso paciente está falando. E eu queria entender isso. Se você, essa mudança, né, essa sua conversão, ela trouxe essa mudança para a Tuane médica também? Cara, com certeza. Assim, eu sou... Quem me conhece, assim, vai me conhecendo mais próximo, assim, vê que, tipo, eu sou durona e né, tipo... Por fora, né? Exatamente. Por fora, né? Porque por dentro você não é durona nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Nem Eu um sou pouquinho. Banana. Banana, a famosa manteiga derretida. Então, não me envolver com os pacientes não era uma opção pra mim. Porque é muito mais pela questão da intensidade, assim, sabe? Eu não consigo fazer diferente. Não consigo. E eu era assim desde que eu era acadêmica. Eu lembro que eu fui na DMD, né? Na direção médica e tal, para poder brigar por um marca-passo para um paciente. Eu era acadêmica, tá? Assim, tipo, sei lá, 7º período. E aí eu fui brigar para um marca-passo num paciente de 80 anos. Falei, cara, vai botar marca-passo num paciente de 80 anos. Mas ele tem 80 anos. Eu falei, mas ele atravessa o mar nadando. Não interessa que ele tem 80 anos. A senhora atravessa o mar nadando? Não, então... Não, marca-passo tá mais pra ele do que pra senhora. Marca-passo. Então, eu me envolvia mesmo com a história dos pacientes e tal. E eu sempre fui assim. E eu acho que parte de eu gostar tanto da Maligna era porque tem a dor. E é uma dor e um medo muito real. Porque aquilo que eu tava falando pra você, assim, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de participar de um diagnóstico de leucemia. Não. Mas assim, você bate o olho no hemograma, né? Você já, dali você fala, Aí você colhe a história, você fala, Cara, cheiro, focinho. Aí você olha a lâmina e você fala, Só que isso você faz, assim, em 1 hora. Entendeu? Ali, você já começa o tratamento. Então, ali você já senta com o paciente, você já vira pra ele e fala, olha, você pode fazer com todo amor do mundo, mas o que você tá falando pra ele é, eu vou te atropelar. Sim. Porque você agora, a partir desse momento, Tem um diagnóstico? você tem um diagnóstico, você vai ser invadido com catéter, você vai começar uma quimioterapia agora. A quimioterapia vai te deixar pelo menos 30 dias... Medo da morte batendo na porta. 30 dias no hospital, leucemia, é leucemia aguda. E aí, se a gente não tratar, qual é a sua sobrevida? A mortalidade é de 100% nos pacientes não tratados. Na época que eu fazia residência, dependendo do tipo de leucemia, a mortalidade, a sobrevida era de 20%. Então, você estava dando uma sentença de morte para o paciente
naquele momento, ele era absurdamente invadido, porque era punção de líquor, catéter. E não é qualquer catéter. Não é o catéter. Pô, é um catéter. E aí, cara, colhe exame de sangue. Aí chama a família pra poder ver se tem doador compatível, não sei o que. Nanana. Isso tudo acontece numa velocidade brutal que o paciente não consegue absorver aquilo ali. De repente, ele se vê num quarto vazio com filtro EPA, porque ninguém pode entrar, isolado, ninguém pode sair. Da família, isolado da mundo. família, sofrendo horrores, porque é dor pra caramba, infecção atrás de infecção, não sei o quê. E cara, é um atropelo. Então, por que eu gostava desses pacientes? Porque eu sabia que, por eu ser como eu era, eu podia oferecer alguma coisa diferente do que só remédio. Entendeu? Então, quantas vezes... Você já tinha essa visão também, bem antes eu só não sabia dar nome, Vanessa. Sim. Exatamente. Entendeu? Entendi. Eu já tinha, mas Com assim, certeza. eu via que tinha alguma coisa diferente e tal. E hoje em dia, eu sei que o que eu estava vendo, eu estava olhando para a alma daquela pessoa, eu estava preocupada com a alma daquela pessoa. Você já tinha essa profundidade, né? E eu não estava querendo só o conforto físico, eu queria dar, mas eu não conseguia dar nome para aquilo. Então, e às vezes Imagina você precisa... hoje em dia trabalhando com isso. Nossa, eu ia voar. Não, total, você imagina. Eu lembro de um menino, o nome dele era Rafael. Ele tinha uma leucemia, né, uma LLA, e aí ele já tinha tratado, ele tinha recaído, aí ele tinha tratado de novo. E aí ele tava assim, LLA, leucemia linfocítica aguda. E aí ele já tinha tratado, já tinha recaído, né? Ou seja, a gente tinha tratado, a doença tinha regredido e a doença tinha voltado. E a gente sabe que nos pacientes que recidivam de LLA o prognóstico é muito ruim. E a mulher dele, era aquela pessoa assim, tipo, difícil, mas que ela não saía dali. Ela brigava com ele pra caramba, não sei o que, mas ela não saía dali. E aí, quando ele começou, de fato, a morrer, ela não conseguia ficar. E aí, ele ficou sozinho. E a gente, né, sentava ali. Eu lembro uma vez, era até a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ele pegou uma imagem, assim, ele tava assim, juro por Deus, com 2 de hemoglobina. Caraca. 2 de hemoglobina. Não adiantava transfundir. Não adiantava mesmo, não dava conforto, para nada o pessoal acontecia. leigo, é uma anemia bem severa. Se você for considerar que, assim, o normal de um homem é ter 13 de hemoglobina e com 11, 10 ele já tem sintoma, com 2 de hemoglobina, é assim... E qual é a função da hemoglobina? Transportar oxigênio. Então, ele não conseguia oxigenar. Então, era a sensação que dá é de uma falta de ar extrema e de um cansaço absurdo, né? Então, ele tava nessa condição e ele agarrava assim com a Nossa Senhora. E aí eu passei. Aí ele me viu e ele falou assim, Tuane? Aí eu, fala, Rafael. Aí eu tô com medo. Ele tinha quantos anos? 32. Caraca. Mais novo que eu sou hoje. Aí eu tô com medo. Aí eu falei, mas por que você tá com medo, Rafael? Aí ele, porque eu vou morrer sozinho. Aí eu falei, não vai não. Peguei a cadeira, sentei do lado dele e falei, bora. Eu consigo imaginar você fazendo isso. Eu tô aqui, sozinho você não vai ficar. Tu não tá com Nossa Senhora aí? Tamo nós duas, então. Vambora. A hora que você quiser. E aí, cara, não deu 5 minutos, ele morreu. Assim. Caramba. E aí, mas assim, se eu tivesse o que eu tenho hoje... o conhecimento, nossa, né? Eu não sei. E assim, Diogo, não foi nada pesado pra mim aquilo. Foi assim, saber que eu podia ter permitido que ele morresse sem medo de estar sozinho. Sim. Sabe? E aquilo ali era o que eu podia oferecer, entendeu? Que é o que eu ofereço hoje em dia para os meus pacientes, entendeu? Então, assim, eu brinco que eu troquei o potinho de lenço lá da Anima, né, do meu consultório. Eu não sei o que acontece, hoje meus pacientes choram na minha consulta. Tá. O que será que você faz? É deficiência de ferro. Calma aí, gente. Desculpa. É uma deficiência de ferro. Vamos repor. Tá tudo bem. Exatamente. E aí, quando eu comecei a ver... Quando você começa a conhecer as histórias... E aí você começa a conversar, assim, tipo... Mães, cara, que vieram de... Sei lá, 2 gestações... Que não foram bem preparadas antes de gestar...
e que aí passaram por todo aquele processo de deficiência de ferro, não sei o quê, tiveram um puerpério caótico, aí engravida de novo, não sei o quê. E ela tá em frangalhos. Você tem um jargão, mas posso falar que é teu, né? Não é só quem tem câncer que sofre. Exatamente. Exato, Esse mas teu olhar é foi sensacional. ali que eu vi. Eu falei assim, cara... Mas foi por isso que eu falei assim, é isso, a benigna... Porque hoje não necessariamente você precisa estar ali no leito de morte, obviamente, com aquela doença muito grave que leva o paciente à morte. Só que você consegue também passar a tua espiritualidade, né? A tua transcendência de pensamento além, né? Para qualquer outro paciente que estiver na tua frente sofrendo. Sim. Né? Porque, de fato, não é só o câncer que vai trazer aquele sofrimento agudo. Né? Não, Tem vários... É o sofrimento de você não conseguir cuidar da sua família, de você não por uma conseguir... deficiência de ferro que não foi Exatamente, vista e que é dito como normal. Ah, você sabe disso, você sabe qual é. As pacientes sentam na sua frente também e falam do esgotamento, sabe? Daquela, fala assim... Aí tem uma paciente que ela fala assim, doutora, eu preciso ir aí pra você me ligar na tomada. Porque ela fala que parece que eu boto assim na tomada, ela... Pum! Eu falei, cara, é isso. Vou pegar o gancho aqui que você está falando até desse cansaço, né? Explica um pouquinho pra gente, que é uma dúvida muito comum que todos os pacientes têm, né? Tanto meus pacientes quanto os seus, principalmente. Explica, pelo amor de Deus, que anemia não é a mesma coisa que deficiência de ferro. Explica pra gente, por favor. Porque isso é super importante. Porque o pessoal tem que entender, né? Mães que estão vendo, pacientes mesmos, entenderem que eles têm algo que não está normal, apesar de comum. E você não precisa, né, esperar ali o precipício daquela deficiência de ferro, que no caso é a anemia, para ser tratado. Então fala um pouquinho em relação à anemia e deficiência de ferro, porque é uma dúvida realmente muito comum de todo mundo. É uma dúvida, inclusive, de médico, tá? Sim. Assim, o que acontece? Vamos lá. A deficiência de ferro, ela é extremamente prevalente. Dependendo do... Prevalência é o número de casos que você tem, né? Sim. Dependendo do dado que você olha, né? Se é europeu, se é americano, né? Dependendo da capacidade de banco de dados que aquele lugar tem, a gente chega a ter uma estimativa de 45% da população com deficiência de ferro. É uma coisa absurda. Caramba. Tá? Não, mas olha só, antropologicamente, fisiologicamente, nós não deveríamos ter deficiência de ferro. Não. O ferro que a gente deveria ter dentro do nosso organismo é aquele que a gente pegou lá no 3º trimestre, na barriguinha da nossa mãe ali, que fez estoque hepático. Se a gente não sangrou, não teve os grandes sangramentos, a gente deveria viver, né, teoricamente assim. O que também explica essa pandemia de deficiência de ferro? Aí a gente volta pro começo. A gente não tem, assim... É um ciclo vicioso, né? Sabe aquele negócio, o ovo, a galinha? Sim. A gente não sabe o que veio primeiro. Se o que veio primeiro foram gestantes mal preparadas e tal, não sei o quê, ou se foi uma vida, porque assim... Que acaba vivendo aquele ciclo vicioso, né? Existem várias circunstâncias na vida, em vários momentos. A gente não é assim, a gente não é totalmente dinâmico, coisa, né? Então, assim, até, por exemplo, mulheres que sangram, que a adora botar a culpa da deficiência de ferro. Não, mas a mulher, ela menstrua, então necessariamente, não é assim que funciona. Então, é uma prevalência muito, muito, muito grande. E a gente sabe que são pessoas, né, aí não são só mulheres, que vêm de uma infância de deficiência de ferro. Tanto é que, assim... Que não é diagnosticada, porque fica lá talvez esperando até a própria anemia para tratar, ou às vezes também não vê, né, de fato, Vanessa, né? assim, tanto é que tem fortificado com ferro. Exatamente. Vários alimentos fortificados com ferro. Tanto é que com 3 meses começa a suplementação com ferro. E isso não entra na minha cabeça. Por que um bebezinho, né, com 3 meses tem que fazer ferro? Porque não seria mais lógico, né, aquela mulher que quer engravidar ser reavaliada, né, que é a tal, né, que a gente sempre fala da programação metabólica gestacional, você ajustar aquela mulher antes, principalmente com o ferro, né, que tá tão prevalente, durante a gestação toda. Será que esse bebezinho, ele precisaria desse ferro com 3 meses, com o intestino completamente imaturo? Não, provavelmente não. E você, assim, é muito complicado, porque o complicado é você fazer... Não é complicado a gente entender o processo. Sim. Isso não me importa muito. O que me importa é entender como é que eu faço para resolver. Sim. Porque eu preciso interromper o processo. Quer que seja ele num bebezinho de 3 meses, quer que seja numa mulher que vai gestar, quer que seja num idoso. Isso não faz diferença para mim, entendeu? O que faz diferença para mim é que a gente tem uma prevalência absurda
E a gente tem, pra você ter uma noção, assim, a estimativa da OMS, da última estimativa deles, era de que 25% da população mundial muita gente tem anemia por deficiência de ferro. E detalhe, anemia por deficiência de ferro é o último estágio da deficiência de ferro. Entendeu? Então, assim, você tem a deficiência de ferro, aí a ferritina baixa, depois o ferro sérico abaixa, aí depois você vai ter alteração do tamanho da hemácia, aí você vai ter alteração da coloração da hemácia, e aí depois você vai ter diminuição da produção de hemoglobina, e depois você vai ter diminuição da produção de hemácias mesmo, do número de hemácias. Então, a anemia é assim, são 8 estágios. A anemia é o último que se apresenta. Entendeu? Aí se você é a mesma coisa que assim, eu sempre brinco que eu falo assim, cara, você tá vendo uma pessoa que vai se afogar. Exatamente. Tá? Aí você faz o quê? Você espera ela. É normal. Tudo é normal. Não, deixa. Não, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Vai. E aí vai. E aí a pessoa tá ali. Você vai esperar o quê? Ela cansar e afundar que nem uma pedra pra você poder. Ah, não, agora sim. Agora vamos resolver, porque ela não nada. Não. Cara, você avisa antes. Fulaninho, cara, tu não nada, não vai aí. Ou então, pô, vai de boia. Entendeu? Você tem que começar. Não precisa esperar todo o processo acontecer para você poder atuar. Entendeu? Até mesmo porque quando já aconteceu, imagina, isso não acontece também do dia para noite, imagina a quantidade de deficiências, de problemas de saúde que aquela paciente tem, que aquela mulher, que aquele homem, que aquele paciente tem por deficiência de ferro, que é super importante na fisiologia e para várias reações bioquímicas dentro do nosso organismo, quanto eles já não estavam sofrendo, né, ao longo desse tempo. Sim. Até chegar à anemia. É uma vida, né? São bons anos da vida sofrendo e tendo bastante sintomas, né? A real é que é uma vida ruim. E que se acostuma com essa vida ruim. Exato. Então, assim, a gente tem assim, né, organizando a ideia. A gente tem a deficiência de ferro que ela, se você não resolver, se você não jogar a boia, ela vai se afogar e ela vai evoluir para anemia, ponto. Agora, existem mais de 100 causas de anemia. Uma delas é a deficiência de ferro. É a principal porque a prevalência da deficiência de ferro é muito alta, a abordagem dessa prevalência é muito deficiente. Tá? E aí a gente acaba deixando isso desenrolar e a gente permite com que isso evolua para uma anemia. Então, isso é um ponto. E aí a gente tem o outro ponto, que é o do paciente. E aí são pacientes, a sintomatologia ela é muito subjetiva. Então, é aquela coisa assim, eu sinto um cansaço, eu não tenho disposição, eu sinto uma fraqueza. São vários nomes que os pacientes dão para basicamente a mesma coisa. Então, um sono... Aí você começa, é um sono que não está muito bom. Aí você fala, você está cansado porque você não dorme? Mas eu não consigo fazer atividade física. Não, então, você não consegue fazer atividade... Você não está se sentindo disposto porque você está sem condicionamento. Então, você sempre consegue... Qualquer médico, qualquer pessoa, né, que não tenha nenhum treinamento teórico... consegue justificar aquele sintoma daquele paciente sem olhar para a deficiência de ferro. E você consegue justificar isso pelo comportamento. Então, em geral, são pacientes... Eu acho que é por isso que eles choram na minha consulta. Porque, em geral, são pacientes que, assim... Cara, isso é coisa da sua cabeça. Depressão, né? Porque isso é depressão. Vamos lembrar que ferro é cofator de neurotransmissor. Exato. O paciente vai chegar com alteração de humor. Não, isso... Você tá assim porque você precisa descansar. Porque você precisa se organizar melhor. É porque você tá assim porque você não tem rotina. Então, assim, a culpa é sempre do doente, sabe? E ele tá doente. E aí ninguém joga uma boia pra ele. Sim. Entendeu? Só que eu tenho pacientes que elas estão assim há tanto tempo que elas não se percebem mais. Elas não sabem mais qual é o normal delas. E aí quando você olha e fala assim, cara, vamos repor? Várias me mandam mensagem falando assim, o que você fez? Porque eu tô outra pessoa. Eu nem sabia que eu podia ser essa pessoa. Exatamente. Então, assim, não é melhorar a qualidade de vida. Às vezes é você dar uma qualidade de vida que a pessoa nem sabia que ela podia ter. Tinha. Exatamente. Eu falo, às vezes, tipo assim, né? você tá funcionando a 30%. Exatamente. Então, assim, mulheres, atenção nesse ponto, hein? Cara, agora, total. assim, isso que você tá falando, a gente tem que voltar de novo e falar sobre a medicina. O que é isso? Uma consulta de 20, 30 minutos, você não consegue fazer isso. Não.
Não tem como. Não dá. Sem você saber escutar o paciente, entender a dor dele, o quanto tempo. E a gente entra sempre nesse mal. É normal. Banalizar o paciente. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Que a medicina atual é isso. A gente banalizar as dores do paciente. Tudo é ansiedade. Não é. Até porque se o paciente sentou na sua frente, ele precisa de um olhar profundo ali. Então, assim, na tua especialidade, como qualquer outra, no mínimo 1 hora de consulta. Entender porque, assim, às vezes o problema está lá atrás. Você não vai fazer um diagnóstico desse fazendo uma história de 10 minutos. Você tem que pegar toda a história clínica dele, né? Sim, claro. Sobre isso. Eu sou super meticulosa nisso, Diogo. Super, 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 assim. Eu faço consulta, tipo, minha consulta às vezes é 1h30 e às vezes eu não consigo chegar na história familiar, tá? Pra você ter uma noção. Às vezes, não é assim. Já aconteceu, né? Tipo assim, não Estou relatando um caso. Estou relatando um caso que foi, inclusive, assim, há pouco tempo. Foi aquela paciente... Uma paciente que eu atendi a primeira vez, ela estava na França e aí ela veio para uma consulta presencial. Cara, eu abri uma caixa de Pandora ali, lencinho para ela chorar e não sei o que. E eu falei assim, cara, peraí. Eu vou resolver o que eu consigo resolver agora e depois a gente conversa de novo, porque eu não conseguia buscar de novo a história familiar, porque a gente falou tanta coisa, eu deixei ela falar tanto, assim. E isso é uma coisa que por incrível que pareça, eu falo pra cacete... Né? Pra caramba, desculpa. Eu falo pra caramba. Gente, essa é a Tuane, gente. É a Tuane, Nossa, gente. Ela Vocês não têm noção quanto ela está plena. Não, eu tô uma lady. Mas eu já até me perdi. Não, você estava falando da paciente. E eu falo pra caramba. Falo pra caramba, mas assim, o lugar da consulta é pro meu paciente falar, não é pra mim. Sim. Entendeu? Eu falo pontualmente até pra poder puxar ali as perguntas e tal. Não. Mas assim, é uma baita de uma entrevista e eu fico ali só anotando. Uma sessão clínica nossa que o Reis comentou. Que você falou que existe um estudo aí como é que é a porcentagem que o paciente fala? Como é que é? Existe um estudo. Agora eu não vou me lembrar de onde tá? Eu vou buscar depois eu boto nos comentários lá. Cobrem. Existe um estudo que analisa o atendimento médico. E aí, nesse atendimento médico, ele analisa em quanto tempo o paciente tem de discurso livre. Né? Que é a hora que ele senta e ele fala. Você fala, por que você veio? Pá! E aí o paciente fala. E aí eles cronometraram para ver até em que momento o paciente ia ser interrompido pelo médico, né? Ou pelo profissional de saúde. Agora eu não tenho certeza se foi do profissional de saúde ou não. É porque o dado me chamou tanta atenção que eu nem me lembro tantos detalhes. Mas eram 8 segundos, assim. O paciente fala de free speech, 8 segundos. Até, tipo, oi, tudo bem? Eu tenho 32 anos. Acabou. É isso. Você tem isso, tem aquilo, tamo aqui. É isso. 8 segundos que o paciente pode falar livremente sem ele ser interrompido. Quem é que consegue fazer um raciocínio lógico e contar uma história em 8 segundos? Possível. Pô, já me aperto toda para poder fazer uma história de 1 minuto, cara. Real, né? Eu falei assim, ai meu Deus, eu fico vendo ali o negocinho, eu falei, vai acabar aquela bolinha ali, ó, fica assim. Eu falei, gente, vai acabar 1 minuto, eu preciso terminar de falar. E cara, eu não consigo. Imagina um paciente falar em 8 segundos. Não dizia lá, pelo menos eu não registrei o tempo de consulta, mas assim, não dá, entendeu? Então o paciente tem que falar. Até porque é isso, assim, a deficiência de ferro, ela não é uma coisa que ela acontece por isso. Por isso que eu fico tão brava, mas fico pau da minha vida. Quando falam assim, não, mas o médico falou que é porque eu sou mulher. Não, que é assim mesmo. Que é assim mesmo. Ai, gente, que preguiça. Não, que é assim, minha anemia normal. É normal, é de mim mesmo. Não, eu acho. Você já ouviu isso? Já. É porque eu não absorvo mesmo. Falei, senhora, não. Eu atendi agora, semana passada, uma paciente que ela falou pra mim assim, não, eu fiz a reposição e aí eu tenho que fazer de novo. Quem pesquisou a causa? Aí eu falei pra ela, vamos lá, olha só. O último exame que você tem é de 15 anos atrás. Nesses últimos 15 anos... Aí ela falou, não foi isso não, minto. Ela falou assim, não, o médico falou pra mim que é porque eu menstruo. Falei, tá, é só porque você menstrua? Vamos lá, você menstruou com quantos anos? 11. Aí a ilusão anticoncepcional ali ficou sem menstruar por volta de uns 5 anos no total. E aí ela teve, então ela menstruou
né, ali, ela tava com 38, então ela menstruou de 38 menos 11, 27. Então ela ficou 27 anos menstruando, menos 5 anos, deu 22 anos menstruando. Nesse período, 2 gestações, um abortamento, que ela teve que fazer curetagem. E aí depois ela teve um ganho de peso, assim, de 14 quilos em 6 meses, comendo o quê? Cara, não foi comendo brócolis, tá ligado? Então, assim, aí ela fez um processo inflamatório sistêmico burral. Aí depois entra em processo de emagrecimento, que aí você entra em restrição de ingesta. Falei, então, assim, você acha mesmo que a gente tá aqui nessa consulta hoje porque você menstrua? Aí ela, é verdade. Isso é muito legal, você fazer o paciente buscar a história. Sim. Isso é muito bom. Até porque, assim, o que acontece, Diogo? Eu preciso alinhar a expectativa, entendeu? Porque o que às vezes o paciente acha? Que eu vou tirar com a mão. Entendeu? E muitos deles, inclusive, acham ou que eu vou tirar com a mão a deficiência de ferro, ou que eu vou tirar um diagnóstico brilhante da cartola no estilo House. Entendeu? E quando eu vejo, eu falo assim, cara... E que era só o mais simples, né? Isso aqui foram todos esses fatores, e hoje o que está contribuindo para isso é, cara, a sua dieta. Isso é perfeito, né? Até porque o mundo que a gente vive hoje, o paciente ele quer a resposta rápida. Exatamente. Então, assim, eu posso trazer na minha área. O cara não quer malhar, não quer dormir bem, mas quer tomar hormônio. Sim, sim. Como nisso. Então, assim, você dá o diagnóstico, mas assim, vai partir mais dele. Sim. Não que ele não tenha outra causa, sim, ele sim. pode ter, não é uma questão disso. A questão é que, assim, o paciente precisa entender que não é, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, não é alguma coisa imposta a ele. É uma coisa que ele se impõe, entendeu? Ele se impõe uma dieta ruim, ele se impõe uma ingestão calórica ruim, ele se impõe uma qualidade de alimento ruim, uma variedade ruim. Cara, não tem a quantidade de proteína adequada, não tem nada disso. E aí, cara, eu sou curiosa nisso pra caramba e, assim, eu tava falando até com a Kênia, eu falei assim, gente, não me dê um problema, eu te dou a solução para um problema que não existe. Entendeu? Então, assim, eu sou curiosa nessas coisas e eu vou vendo, assim... gostaria muito de conseguir tratar o meu paciente de cabo a rabo. Eu tento reproduzir um pouco do que eu tinha na Maligna, né? De eu pegar, fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, não sei o quê, e pegar o paciente ser todinho meu. Assim, eu sou meio possessiva com os meus pacientes, entendeu? Gostaria muito que eles fossem todinhos meus, mas eu não consigo fazer isso. Eu preciso da multidisciplinaridade, entendeu? Eu preciso de um ginecologista que vai olhar para esse sangramento dessa mulher. Eu preciso de uma nutricionista que vai olhar para o intestino dessa mulher, que vai, ou desse homem, enfim, em qualquer situação, entendeu? Então, eu preciso dessa integralidade. Eu estudo não para eu poder prescrever. Eu estudo dieta, eu estudo nutrologia, eu estudo tudo isso, não é para poder prescrever, é para eu identificar o problema. Entendeu? Porque se eu não sei onde é que está o problema, eu não consigo resolver. E a pergunta que não quer calar, essa sua visão, você aprendeu na tua formação como hematologista ou por fora? Visão sobre... Sobre dieta, sobre como isso impacta na deficiência de ferro, na saúde do paciente. É isso que eu queria saber, essa sua visão multidisciplinar. É porque esses hábitos de vida que a gente sabe... hoje em dia, obviamente, que impactam muito na nossa saúde. Isso não é dito muito pra gente durante a faculdade. Não. A gente não aprende isso. Então, essa visão sua de enxergar o paciente e realmente entender, né, que tudo ali tem algo que tem um início, um meio e um fim, né, que tem os hábitos de vida dele que impactam em todos os processos ali de deficiências e de próprias doenças que ele pode vir a desenvolver. Você foi fazendo isso, teu estudo por fora, como que você voltou o teu olhar para isso? Eu acho que foi meio intuitivo, assim, talvez. Você tá me perguntando, eu tô pensando para poder ver se eu consigo puxar algum evento que tenha acontecido, entendeu? Mas eu não consigo ter... Eu consigo lembrar, assim, de situações. Então, por exemplo, eu lembro de situações em que a gente estava lá na enfermaria e, cara, o paciente ferrado, não conseguia comer nada. E aí ele falou assim, me dá uma Coca-Cola. E a nutricionista falava, não! Eu falei, mano, ele já tá com câncer. Qual o problema?
problema de eu dar uma Coca-Cola pra ele. Eu mexam na Coca-Cola, né? Não mexam na Coca-Cola, pelo amor de Coca-Cola da Deus. Tuane, pelo amor de Deus. Então eu já tinha já entendia naquele momento. Agora eu entendi. A dor Agora daquele eu entendi. paciente de ficar Agora sem Coca-Cola. Mandar um beijo pro São Norberto, ó. Cuidado com a Coca-Cola da Tuane. Mesmo pro seu Norberto ia falar assim, e tem que ter atrás do Diogo, que liberou minha Coca-Cola pra todo mundo. Somos uma família. Mas uma família, cada um tem as suas coisas. É verdade, não mexam na Coca-Cola da Tuane. É a frase que tem que ficar. Vai, continua. E aí eu falei, cara, e aí tinha isso. Aí depois eu lembro também de uma outra situação de... eu lembro que eu tava tava na maternidade. E aí eu falei, olha, eu não posso... Não, né, meu filho tinha alergia à lactose, e aí a leite, né? E aí quando eu tive as meninas, aí o Gás que me orientou, ele falou assim, cara, tem grande chance de seus outros filhos terem também. Você pode pagar pra ver, mas tinha passado tanto perrengue com o Theo. Com o Theo, né? Que eu falei assim, cara, não vou pagar nada pra ver, eu faço a dieta e dá tudo certo, eu amamento e fica tudo ótimo. E aí eu lembro que na maternidade, criança nascia, eu falava, ó, não posso comer nada com leite. O que vinha no café da manhã? Iogurte, queijo. Aí eu falei, mas não tá escrito aqui? Ah, é. E aí não tinha nada, aí vinha o pão. Pão com quepa. Cadê o recheio? Não tinha, não vinha. Então ali eu já falei assim, cara, dentro do hospital, cara. Como assim, nego? Não valoriza essas coisas. Aí tinha outra também, eu lembro que teve uma amiga minha que teve um câncer de mama. E aí ela procurou uma nutricionista e ela falou assim, não, você não pode comer fruta. Hã? Não, você não pode comer fruta, porque fruta tem açúcar e açúcar alimenta você vê as células do câncer. Aí eu falei assim, você só pode estar de brincadeira, cara. Eu falei, ela já atendeu algum paciente com câncer para ela poder ver o que é a dificuldade de comer, o que é uma mucosite? Mucosite é quando você tem uma inflamação sinistra na mucosa, que assim, às vezes parece que vai sair do outro lado, assim, arrebentar a bochecha, sair um buraco aqui do outro lado. Aí a pessoa só consegue comer abacaxi. Ah, não, abacaxi não pode, porque abacaxi vai alimentar a célula do câncer. Não, e essa inversão toda, né? Absurdos, assim. Da própria dieta, né? Porque Exatamente. eles... tudo tem sempre um momento que algo é muito elevado e outros alimentos super condenados. Eu vejo isso muito com as frutas, né? Sim. Ah, não pode a fruta porque tem frutose. Isso eu já escutei. E tem gente que não come, fala assim, não posso comer banana, não posso comer o mamão porque tem muita frutose, mas pode comer o biscoitinho. Não, industrializado. Você já viu agora pode que comer nego tá barrinhas, colocando o Libre. O Libre. Pra poder saber não temos nenhum conflito de interesse, não temos. Tá? A gente não tá vendendo nada. Exatamente. Mas é um medidor de glicose que fica ali no braço no seu e aí telefone. depois você fica avaliando o telefone e eles estão usando isso para poder ver como é que o corpo se comporta de acordo com aquilo que eles comem. Como se o que a gente precisasse fosse alguma coisa absolutamente imediata. Sim. Eu preciso fazer o controle agora. Mas a vida tá assim, né? A vida tá assim, imediatista total. Isso daí é só mais uma coisa, né? E é algo que veio realmente, não é para esse intuito, obviamente, é para controle de diabetes, obviamente, né? E que feito de forma correta, o Libre realmente ele funciona e auxilia no tratamento desses pacientes, mas não é para ser usado com outros intuitos, né? Como esse, por exemplo. Não, e assim, se você tiver um paciente com uma dieta muito bem prescrita... E assim, tem os outros absurdos, tá? Assim, uma gestante que eu atendi, que eu até mandei pra Tamires lá da clínica. Assim, a paciente estava com 32 semanas já. E ela... ia falar que eu tô achando que eu tô com refluxo. Não. Então, ó, vamos voltar ali. Vamos chamar José Eduardo. Não, eu lembrei dele quando eu fiz assim. Lembrei dele. Pigarrinho, né? Exatamente. Cordas vocais. Voltou ali, né? Estômago, esôfago, corda vocal. Cabeça vai longe. E aí ela tava com 32 semanas e ela tinha tido um diagnóstico de diabetes gestacional já logo no primeiro trimestre. E aí, qual foi o ganho de peso? 0. Ela não ganhou peso de nada, ela não tava comendo nada. Porque ela foi numa nutricionista, a nutricionista tirou tudo. Tirou todo o carboidrato. Todo o carboidrato. Com 32 semanas, eu falei assim, cara, não, pelo amor de Deus. Porque ela tá num estágio de inanição que na hora que ela fizer o refeeding, né, que ela voltar a comer,
ela não vai dar conta de comer a demanda energética que ela precisa para poder amamentar esse bebê e para dar conta de ficar em pé e da privação de sono que ela vai ter. Falei, eu tô preocupadíssima com o seu puerpério, cara. E você atende muita gestante também, né? Atendo muita gestante. A demanda do consultório atual agora, né? A gente, dessas doenças mais benignas, né? E que você voltou a tua vida muito pro consultório. Sim. É gestante, bariátrico? Qual é o teu dia a dia? Trombofilia, né? Muito provavelmente vem muito também, né? Assim, deficiência de ferro acaba sendo o carro-chefe, que eu acabo falando muito disso. E é assim, quais outros tipos de anemia, porque o carro-chefe, porque a prevalência é uma coisa absurda. Então, se eu fizer assim, você, é a chance dessa pessoa, assim, ao acaso, né? Aqui não tem deficiência de ferro, não. Aqui não tem, não. Mas às vezes a gente fizer assim, ó, tipo, bota aí 100 pessoas, se eu puxar 45, vai ter. Vai ter. Entendeu? Então, assim, acaba que é muito... E as pessoas, assim, o fato de você ter uma voz, né, na internet né, eu falo disso com muita tranquilidade, assim. Então, as pessoas começam a falar assim, cara, eu tenho isso. Com certeza. Eu tenho essa ferritina aí, sempre me falaram que é normal, que tava tudo bem. Aí eu falei, cara, não é normal. Não tá normal. Então, assim, pela Sociedade Brasileira de Hematologia, né, a gente considera deficiência de ferro uma ferritina menor do que 30 e ou um índice de saturação abaixo de 20%, né? Se Deus quiser, isso muda. Vai chegar ao conhecimento de todos aqui, né? Cara, no Congresso Americano de Hematologia, agora em 2023, foi. Em 2023, que ele acontece no final do ano, né? Todo em dezembro, sempre. E aí, já tiveram alguns artigos sobre deficiência de ferro, sobre valores de hepcidina, sobre metabolismo do ferro e valores de normalidade, que eu digo de bom funcionamento do organismo, dependendo do valor de ferritina, e que aí já nem é mais 30. A gente já tá subindo o nosso sarrafo, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, assim, isso tá melhorando. Então, até mesmo porque a gente vê isso na clínica, né? Total. E a clínica é soberana, né? A gente não precisa de um exame, apesar do que, né? Mas... a gente se pauta nele pra gente poder ter também um guia, né? Mas é aquela coisa assim, a gente não se engessa com aquilo. Sim. Então, dependendo da peculiaridade do paciente... a gente vai por outros caminhos, né? O mesmo caso ali da deficiência de ferro, a gente tem a B12. Eu vejo também muita deficiência de B12 e não é só em idoso. Tenho visto muita gente nova com isso também, né? Até mesmo por causa do veganismo, né? O vegetarianismo, né? A modernidade também trouxe várias patologias juntos com o estilo de vida, na realidade, né? E essa associação com a anemia megaloblástica, né? Que a deficiência de B12, tanto de B9 quanto de B12 também podem causar anemia megaloblástica. É algo comum dentro do teu consultório por causa do alto índice de deficiência de B12 que a gente vê hoje em dia na população? É algo comum e, assim, é uma doença autoimune, né? Então, o que a gente está vendo hoje em dia é um aumento absurdo de doenças autoimunes. Sim. Né? Então, assim, Hashimoto, tá... Principalmente pós-Covid. Exatamente. Porque, na realidade, assim, a doença autoimune, ela tá lá, né? Você tem a arminha apontada para você. O gatilho é que é apertado. Quando, né, que você aperta aquele gatilho para você disparar a tua doença autoimune, de fato. E existem inúmeras causas que podem disparar esse gatilho. E o Covid, ele veio muito com isso. Um boom de doença autoimune, Hashimoto, acho que eu nunca vi tanto Hashimoto em toda a minha vida. Um monte de positivo e um monte resistência insulínica. Sim, também. E um monte, até os anticorpos para SAF vêm positivos agora. Né? E aí vem positivos, você acompanha um tempo, ele até cai, entendeu? Então, assim, você não faz um diagnóstico de SAF, efetivamente, mas, assim, ele tá ali, ele positiva, entendeu? O que isso significa? Qual é a relevância clínica disso? Exatamente. A gente não vai ter como saber agora essa relevância, né? A gente não sabe nem se, por exemplo, aí eu tô, assim, especulando total. Não tenho embasamento teórico nenhum para poder fazer isso. A gente não tem nenhum. Eu tô só formulando coisas, hipóteses na minha cabeça. Mas, assim, talvez esse seja um mecanismo de trombose do Covid, entendeu? Você está associado a uma SAF transitória, talvez, entendeu? Né? A SAF, síndrome do anticorpo antifosfolipídico, é uma doença altamente trombogênica. Porque, na realidade, assim, o spike, que é a proteína, né? Ele faz aquela inflamação endotelial, né? Sim. Que é altamente trombogênico também, né? Que é o principal. Porque, na realidade, principalmente o pós-Covid, né? O spike, ele fica ali, liberando aqueles marcadores inflamatórios. Quem são esses pacientes?
né? Então tem 3 artigos belíssimos, num desenho maravilhoso, artigo super denso. Eu levo, assim, 2 semanas para ler cada um. Tem 3 artigos de um médico que publica isso nos Estados Unidos. Gente, o artigo sobre toda a cascata de coagulação e de endotélio e tal, não sei o que, é belíssimo. Ali você vê a fisiologia toda e a fisiopatologia toda ali. Por que pode realmente... Aqui, o Covid entra aqui. É surreal, né? É muito incrível, assim. Então, tem isso tudo, né? Então, atendo os pacientes com deficiência de ferro, atendo os pacientes que têm ferritina aumentada. E isso normalmente fica mais ali para o homem também. A prevalência do homem é mais comum. As mulheres, pessoas que já tiveram trombose. Mas a prevalência do aumento da ferritina é inflamação crônica subclínica. Sim, a causa mais comum é síndrome metabólica e esteatose hepática. E quando é que você desconfia de hemocromatose, que é uma doença hereditária que cursa com o aumento da ferritina? Então, isso pode acontecer quando você tem até ferritinas um pouco mais baixas. Então, essa é a minha grande dúvida, que a gente até conversou sobre isso. A gente pode suspeitar em pacientes que têm uma ferritina um pouco mais baixa, que tem uma história familiar. Então, por exemplo, se você vê, se você busca, porque às vezes é a forma como você pergunta, né? Tipo aquela coisa assim, você é hipertenso? Não. O que você toma, losartana? Exatamente. Não, eu não sou hipertenso, porque eu tomo remédio para pressão, então ela tá controlada. Então, às vezes, é a forma como você pergunta. Então, se você pergunta assim pro paciente, você tem alguma doença, alguém na família já teve doença no sangue? Não. Mas alguém já fez sangria? Já. Algum médico já falou pra alguém da sua família que você precisava ficar doando sangue com frequência? Sim, isso teve um médico que recomendou que eu ficasse doando, ou que o fulano, meu tio, ficasse doando com frequência. Então, aí você já pega na história ali uma possibilidade de você ter um aumento da ferritina, né? E aí você já vai suspeitar de hemocromatose. Porque uma vez que você faz o diagnóstico na família, né? Você pegou alguém que foi lá e fez um diagnóstico de hemocromatose. Você tem que rastrear os familiares de primeiro grau diretos. Então, assim, se você fez o diagnóstico, você tem que rastrear os irmãos e os pais. Porque é uma doença silenciosa. E é uma doença com efeito cumulativo. Qual é e não necessariamente os familiares, mesmo que positivos, sem saber, eles vão ter uma ferritina tão elevada como acima de 1000, por exemplo, né? Então pode passar totalmente despercebido ali, né? Se você não puxar aquele gancho, né? E assim, até dos pacientes que têm uma ferritina acima de 1000, você tem uma noção, Vanessa? Eu recebi agora uma mensagem essa semana de uma amiga minha que é médica, que ela falou assim, tô te encaminhando um paciente que ele tinha uma ferritina de 5000. Falei, 5.000? Em que contexto? Aí ela, cara, em contexto nenhum. Tipo, 5.000, aí depois você olha... Ela me mandou o print. Você já tinha visto? Espontaneamente, assim, não. Que isso? Espontaneamente, não. Eu já tinha visto, assim, 5.000 de ferritina. Sim, obviamente, com síndrome hemofagocítica. Porra, que aí é uma doença... Aí dentro do hospital a gente vê de tudo. Mas, assim, ainda mais no hospital universitário, com aqueles pacientes com SAF, lúpus e não sei o quê, a gente vê... ferritina de 10.000, você vê essas coisas assim, bem LDH de 10.000, você vê umas coisas bem malucas. Mas assim, andando pela rua, com 5.000 de ferritina, eu nunca vi. E ela falou assim, não, falaram que não era nada demais. Falei, cara... Falei, ok, assim, manda aí, vamos ver se nada demais aí. Então, assim, nesses pacientes, é óbvio que você vai pensar... Não, ainda não, eu te conto. Não, quero saber. Então você compartilhar, vai ser a nossa próxima sessão clínica. Exatamente. Então você vê que nesses pacientes que têm essa ferritina aumentada e que tem essa história familiar e tal, aí você já consegue pegar. E fala um pouquinho também, por exemplo, assim, esse paciente com a ferritina aumentada, o que pode causar de malefícios dentro do organismo dele? Tá. Porque o tratamento seria sangria. Explica um pouquinho, porque a gente também tem pessoal leigo assistindo a gente, o que é a sangria, né? E o que causaria esse aumento do ferro, né? Essa ferritina do dentro do organismo dele. Tá, o que acontece? Eu sempre explico assim, o metabolismo do ferro é um negócio meio zoado, assim, de você conseguir explicar, né? Porque aí você fala, aí você aumenta a psidina, aí você diminui a absorção, e aí você bota o transportador, aí você tem a transferrina, aí você tem um ferro na forma férrica, o ferro na forma ferrosa. E aí, cara, o paciente fica assim, quê? Aí eu falo pra ele, assim, olha só, eu gosto de fazer a seguinte analogia. O ferro sérico, ferro livre,
Ele é um adolescente rebelde. Um adolescente rebelde. Se ele não tiver sob tutela, com o olhar atento de alguém, ele vai fazer besteira. Fato. Então, assim, o ferro livre, ele vai fazer besteira, ele vai fazer estresse oxidativo, Sim. né? Reação de Fenton e tal, não sei o quê. Ele vai fazer isso se ele estiver sozinho. Então, ele tá sempre grudado em alguém. Seja para transportar, né? Que é a transferrina. Ou seja, para você estocar e manter ele ali guardado, né? E ele consegue ficar guardado tanto na medula óssea, ele consegue ficar guardado dentro do fígado no valor de ferritina. A ferritina que a gente dosa é um valor proporcional que circula da ferritina que a gente tem dentro do fígado. Então, a ferritina fica toda no fígado e uma parte dela, proporcionalmente, ela fica fora. Circulando, né? E aí, o que acontece? Quando você tem uma ferritina muito alta, você começa a ter como se fosse um transbordamento daquele ferro sérico. Só que ele não vai aumentar o ferro... Ele aumenta o ferro livre, perdão. Só que ele não vai aumentar o ferro sérico. Então, o ferro começa a fazer besteira. Nosso querido adolescente começa a acumular em outros lugares. Ele começa a depositar nos tecidos. E aí, principalmente, os principais tecidos que ele vai se depositar vai ser no próprio fígado, né? E no coração. E aí você pode evoluir para um paciente que vai ter uma insuficiência cardíaca por sobrecarga de ferro. Sim. Então, assim, a gente não tem um tratamento, que a gente não faz manipulação genética para poder fazer tratamento, que o tratamento seria, isso acontece por uma mutação, qual é o tratamento definitivo? Você desfazer a mutação. A gente não faz manipulação genética nesse sentido. Isso seja por uma hemocromatose, que é uma doença hereditária. É uma doença hereditária. Ou por uma doença inflamatória não vista, ou não avaliada, ou ignorada, né? Porque a gente pega também muita ferritina muito elevada, né, por um processo inflamatório, por uma estetose hepática, e que tá passando batido como se, é comum, é normal. É normal, né? É normal. Esses pacientes também, a nível inflamatório, ao longo do tempo, também se acumula. Então, a probabilidade é menor. Menor do que a da hereditária. Até porque, assim, como vem de um processo inflamatório geral, assim, né, sistêmico, você começa a ter outros problemas antes de você conseguir realmente começar a fazer depósitos de ferro, entendeu? Sim. Então, você tem outras repercussões antes daquilo ali acontecer. Talvez a gente não tenha ainda o conhecimento, tipo assim, a gente não faz ressonância para avaliar a sobrecarga de ferro nesses pacientes, entendeu? Então, talvez aconteça, mas eu acho que o estrago é tão maior antes que a gente não vai nesse contexto, assim. O menor dos problemas dele vai ser sobrecarga de ferro. Não, com certeza absoluta, sim. Então, assim, o que a gente precisa se preocupar nos pacientes com hemocromatose é isso. Porque a gente sabe que há uma disfunção de absorção ali, né, o transportador que ele era para ficar em nocaute quando você tem aumento da epsidina, não vai acontecer. Então ele fica com o transportador ali aberto, ali na parte da absorção intestinal, e ele vai ficar sendo absorvido, esse ferro, a despeito de você fazer restrição alimentar ou não. Entendeu? Isso é um grande mito, inclusive. Não tem guideline nenhum, porque as pessoas falam assim, não, se você tem uma ferritina alta, tem hemocromatose, tem que parar de comer carne. Cara, não precisa. É surreal. A gente bota isso, a gente vai ter que fazer sangria do mesmo jeito. Não é a carne que ele tá comendo que faz aquilo ali, entendeu? Eu vou tirar a carne do paciente por causa disso. Aí eu tiro a carne, tiro a B12. Exatamente. Entendeu? Aí começa aquele ciclo. Cara, não dá. Tira a carne, tira a B12, né? Tira o B12, tira o zinco, porque tá ali também, entendeu? Então, não vou fazer isso. Então, e você vê bastante hemocromatose no teu consultório? Algumas. E às vezes eu suspeito nesse contexto assim, sabe? Tipo, tinha uma ferritina mais aumentada. Mulher, então, eu acabo investigando antes de ter uma ferritina maior que 1000, tá? E mulher, em geral, não tem uma ferritina muito alta. E aí você trata a paciente dá melhora. Dá pra suspeitar ali pelo índice de saturação também, né? Às vezes com aquela ferritina não é tão elevada, mas aí você tem um índice de saturação de transferrina bem elevadinho que te chama atenção, fala, né? Cara, às vezes tem ali 200 de ferritina, mas com índice de saturação de 60%, fala assim, cara, tem caroço nesse angu. Aí você começa a fazer... Aí, mas você precisa investigar e fazer não sei o quê. Cara, eu peço, porque eu prefiro ter esse diagnóstico na mão. E
E aí eu vou pilotando. Eu vou precisar fazer alguma intervenção? Não necessariamente. Não necessariamente, entendeu? Mas só que você já tem essa carta na manga, por exemplo. Mas eu já sei quais Até mesmo porque as complicações são graves, Sim, né? Do acúmulo de ferro, tanto no fígado, tanto hepático quanto cardíaco, né? Aí, assim, se você for parar pra pensar, Vanessa, a ferritina, ela foi descoberta na década de 70. Sim. Os primeiros artigos foram da década de 70, descobrindo a importância da ferritina como estoque de ferro, fazendo essa associação da ferritina ser estoque de ferro. O artigo é de 1974. Entendeu? Já tinham suspeitado antes, mas de fato a associação relacionada ao estoque de ferro foi em 1974. A gente está em 2024. Sim. Se você for pensar que, olha, eu praticamente fiz faculdade... a mesma história do ácido fólico e do metilfolato. Se você for pensar, olha, eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade em 2006. Em 2006, não existia iPhone. Sim. A internet não estava na palma da nossa mão. Eu lembro que quando eu precisava, a internet existia e tal, não sei o que, é óbvio, mas assim, quando eu precisava procurar artigo, eu tinha que ir na biblioteca da faculdade. Sim. Até isso hoje em dia é facilitado, né? O paper era impresso. Eu lembro que a New England, ela vinha uma revista, literalmente a revista do New England. Entendeu? Tipo, Veja, tinha a revista do New England. Então, era naquela época que a gente pegava esses artigos. Então, se você for imaginar que, assim, foi descoberto em 1974, né? Foi documentado em 1974. A gente tá... Em 2006, ainda não tinha essa velocidade de informação de internet. Cara, ninguém ia saber. Para poder botar isso, incluir isso num negócio de pré-natal? Esquece. Mas até hoje não inclui, você sabe disso, né? Não, o pré-natal não obrigatório, não... Vanessa, na época que eu fazia residência, a gente não podia pedir ferritina. Só que a gente, né, cara, a gente tá no pleno século... Mas isso é uma coisa, assim, que a gente tem que chamar bastante atenção, né? Porque a gente tá no século XXI, a gente tem um pré-natal diferente e não é obrigatório solicitar ferritina no pré-natal. Cara, SUS é SUS, tá? Isso aí é uma outra discussão. Sim. O que é um exame muito barato, tá? É um exame muito barato que traz muita informação. Benefício, né? Muito Principalmente benefício. Na gestante, pra mãe e exatamente. pro bebê. Mas aí também é aquela coisa assim, sabe? Às vezes sabe aquela... Eu posso até estar sendo meio tosca em pensar assim, mas assim... Sabe aquela coisa assim que... Às vezes é melhor não pedir se você não vai fazer nada com aquela informação? Acho que ainda tem isso. Muita gente não sabe o que vai fazer. Não. Aí vai pedir, vai pedir. Vai botar aquela caceta daquele valor de referência lá, que tem de 13 a 250, né? Que põe um range gigantesco. E aí... então tá. Aí vai lá. 12. Tá normal. Ou então, tipo, 15. Tá normal. Aí é importante falar, né, que o valor de referência, ele não é um valor, né, que a gente realmente ele tem que se guiar. Falando ali muito leigamente ali, você pega um pessoal saudável, um pessoal doente, soma, pessoal que você julga saudável. Que você julga saudável, um pessoal que você julga... Você soma, divide por 2, dá um númerozinho ali e vai ser mais ou menos isso. Só que não tem como. O número de referência é, tipo, a B12, por exemplo, ela é de 100 a 900. Como que alguém com 100 de B12 está saudável? Está bem, igual um paciente com 900 de B12? Pela Sociedade de Hematologia, deficiência de B12 é abaixo de 300. Olha isso. Caramba. Entendeu? Mas o que acontece, cara? Você pega... Para você poder fazer o valor de referência, você vai pegar uma população que você julga saudável. Sim. Você vai dosar em todas aquelas pessoas. E aí você vai ver quais os valores que eles aparecem em 95% daquelas pessoas. 95% daquelas pessoas são os valores que você vai digitar como menor ou maior, né? Aqueles 5% a menos vão ser o desvio padrão e os 25%, 2,5% para baixo vai ser o desvio padrão, 2,5% para cima vai ser o padrão. Vai ser o desvio padrão, né? Que seriam os normais, mas que estão... Isso é para todo mundo. Não tem como. Vanessa, né? Como é que você vai fazer o que você julga normal com quase metade da população com deficiência de ferro? É óbvio que você vai ter um range pequeno. Lógico. É óbvio que o teu valor mínimo vai ser muito pequeno. É óbvio. E aí você pensa assim, a gente fez isso Porque na população 10 de ferritina tá normal, exatamente. Né, cara? Aí você pensa assim, mas a gente fez isso também para hemoglobina. E é por isso que provavelmente a mulher tem um valor de hemoglobina normal mais baixo.
todos os pacientes que repõem vão para ter de hemoglobina. Exatamente. Ou seja, aquele valor também não tá normal. Não tá normal, exatamente. Vamos buscar o nosso valor mais alto de hemoglobina. Agora, falando em ferro, a gente vê também algo que a gente trata muito na clínica, infertilidade. Essa relação do ferro, falta de ferro com infertilidade. Como é que é essa relação para hematologia, assim? Ai, Diogo, assim, não tem nada escrito em um lugar nenhum. Porque qual é a grande questão? A gente não consegue isolar isso como um fator direto de infertilidade, tá? Assim, de você pegar, olhar todo o histórico desse paciente, está tudo lindo, perfeito, maravilhoso, não sei o quê. E aí tem uma deficiência de ferro e isso é a infertilidade. A infertilidade é um guarda-chuva, né? A gente pega um monte, mas a gente pega muito, que é a grande dificuldade, com essa deficiência e as pessoas... Mas se você for parar para pensar que você precisa de ferro... Do fio do cabelo ao dedão do pé, ele vai passar pelo sistema reprodutivo onde ele vai precisar. Mas não é necessariamente aquela causa tão específica que realmente, de fato, a gente não tem esses estudos que demonstram essa associação direta, né? Mas a gente precisa do ferro para inúmeras reações bioquímicas dentro desse organismo, né? Que vão desde o fio de cabelo ao dedão do pé, que vai passar pelo sistema reprodutor. Eu penso que se você não tem um organismo fisiologicamente funcionando, tudo vai sofrer. Eu acho que independente de você conseguir resolver a infertilidade do casal, isso é uma visão muito minha, tá? Eu acho que independente de você conseguir resolver a infertilidade do casal, você tem que resolver a vida dela. Entendeu? Porque assim, tá ruim. Tá ruim. Não é uma vida saudável. Não é que não é uma vida saudável no sentido de, não faz atividade física. Não é isso. Sim. Você não tem a plena capacidade de funcionamento do seu organismo, seja para qualquer coisa. Acaba que a infertilidade é a consequência ali do mau funcionamento do organismo. Exatamente. Eu acho que tudo que você está falando também, essa questão da deficiência de ferro, ferritina, e aí é algo que também vou te perguntar sobre a questão do exame de sangue básico, que as pessoas não olham direito. Tem um RDW alterado. Isso não é nada. Tem um hematócrito mais baixo. Então, o risco disso, das pessoas, dos médicos mesmo, banalizarem esses exames. E aí a repercussão, acho que nesse quadro clínico todo que você está falando, né? O hemograma é a grande porta de entrada, assim. Toda vez que você vai fazer um pedido, qual é o tem primeiro exame que você coloca? Hemograma. Completo. E aí, a metade ninguém lê. Essa é a realidade. Não lê, até porque e não assim... sabe. Olha a hemoglobina, olha a hemácia, olha a hemoglobina, eventualmente olha hematócrito, e aí olha assim, tipo, leuco, dá uma passadinha assim no diferencial, en passant. E aí vê plaqueta. A plaqueta normalmente é um negócio que normalmente a galera vê. Ficou famoso pela dengue. Não, e assim, plaqueta é um troço que assusta. A plaqueta baixa é um negócio que palpita no coração do médico, entendeu? O médico fala assim, mas doutora, a plaqueta tá baixa. E plaqueta alta ainda fala a favor ali da deficiência de ferro. Tem que dar aquela olhadinha naquela plaqueta. Tem uma plaquetinha mais aumentada. Eu já começo a olhar a deficiência de ferro lá de cima, né? Eu vou olhando, já chegou naquela plaqueta, eu falei, ai meu Deus, quando já chegar aqui embaixo, o ferrinho já tá no pé. E assim, mas... Eu lembro que quando a gente fez quando a gente fez faculdade, aí você vê aí, né? Você fez outra faculdade, você não fez fundão. Não, ficamos. Então, né, a gente tem uma amostragem aqui. Quando você fez faculdade, você teve aula de hemograma? Não. Eu tive uma. Eu não tive nada. Eu não tive aula de hemograma. Nada. Foram 6 anos de faculdade, eu tive uma aula de hemograma, tá? E aí você aprende hemograma assim. Tem essa doença... E essa doença dá essa alteração de hemograma. Então, você aprende a ver o hemograma de uma forma totalmente compartimentalizada. E aí, você tenta ficar encaixando as alterações de hemograma na doença. E não buscar a doença através do hemograma. Faz o movimento errado. Faz o movimento ao contrário. Então, às vezes, você tem uma alteração muito precoce de hemograma, mas que não tem nenhuma outra alteração de qualquer outro exame, mas o paciente já tem queixa. Entendeu? Só que você não consegue juntar Lé com CREA, porque você não consegue fazer esse movimento de raciocínio, porque o que você aprendeu foi raciocinar ao contrário. Sim. Por exemplo, você sabe qual é a alteração que dá se eu te falar assim, olha, Diogo, eu tenho um paciente com uma doença renal crônica. Eu tenho certeza que o hemograma já veio na sua cabeça de quais são as alterações possíveis. Certeza. Entendeu? Agora, se eu te dou um hemograma na mão, assim, e você olha e fala assim... Cara, esse paciente aqui pode ser que ele tenha doença renal crônica, isso não acontece. Exatamente. Isso não acontece, entendeu?
E a gente vai aprendendo a fazer isso, né? Na hemato, a gente vai aprendendo a fazer isso quando a gente vai responder parecer. O que é o parecer, né? Quando você, uma outra especialidade pede a sua avaliação como hematologista para poder entender alguma alteração, alguma suspeita, confirmar ou refutar uma suspeita clínica. E aí a gente recebia parecer do hospital inteiro. E aí estilo fundão, né? Aquele paciente com cabeçalho enorme, com 10 milhões de comorbidades, pacientes super complexos. E aí a gente recebia esses pareceres para poder avaliar. Investigação de anemia. E eu aprendi isso com o professor Márcio Nucci, porque ele era o chefe ele era o staff que passava com a gente, rodava com a gente no parecer. E aí ele falava assim, começa pelo hemograma. Isso não tá no livro. Exatamente. Entendeu? Sim. E eu começava pelo hemograma. E aí ele falava assim, olha, você tem que olhar isso, isso e isso. E aí você vai começando a juntar as coisas e o troço começa a fazer muito mais sentido na sua cabeça e você tem algumas suspeitas clínicas, assim, mais evidentes, assim, sabe? Então, e assim, e você vai pegando a mão, né? De você ver sempre, tomografia. Cara, bota pra poder ver uma tomografia de rim hoje... Não consigo nem achar ureter. Logo ureter. Entendeu? Eu não consigo. O mais importante do corpo. Se tiver um cálculo lá, eu vou olhar, porque o cálculo eu sei que vai estar branco. Exatamente. Fora isso, eu não vou saber. Entendeu? Mas é esse movimento. E e assim, é bizarro, Diogo, porque não tem nenhuma faculdade, porque não tem mesmo. Faculdade que ensina a ver hemograma. É por isso que a gente vai fazer uma formação, né? Ânima, saúde, formando médicos. E aí você tem aquelas bizarrices, assim, né? Tipo assim, é uma anemiazinha. Você nasceu assim. Vou até fazer um gancho nisso, nessa questão da anemia no idoso também. É idoso. É idoso. E a medula cansou. A medula cansou, né? A medula tá cansada. Gente, não, a anemia no idoso não existe. Anemia no idoso não existe. A anemia no idoso tem que ser investigada. O que acontece com maior frequência é um idoso acumular comorbidades ao longo da vida e aí ele ter uma anemia em consequência de todas essas doenças crônicas que ele tem. Isso é uma coisa. Agora, daí é você tratar isso como assim, não, isso é normal. Não, não é normal. Anemia não é normal em ninguém. Nunca. Anemia não é normal desde o recém-nascido, intraútero, até um idoso de 100 anos. Não é normal. A medula não cansa. Quando a medula cansa, e aí ela começa a fazer começa a produzir coisas bizarras, o nome disso é mielodisplasia. Sim. Tem um nome para isso. Tem doença. Síndrome mielodisplásica. É uma doença, entendeu? Que inclusive pode degenerar para leucemia. Então, assim... Daí entra aquelas coisas assim, mas se eu tenho anemia, eu posso ter leucemia? Na anemia, eu tive anemia a vida toda, doutora, eu tenho maior risco de ter leucemia? Não, o que acontece é que são esses casos assim. Primeiro que são aquelas coisas, a anemia é um sinal da leucemia. Então, quando você pega o hemograma que você olha que tem anemia, aquilo ali pode ser um sinal de leucemia. Mas ninguém tem leucemia desde os 5 anos que nunca tratou e que tá com 25 e não tem nada. Vivo. E tá vivo. Então, isso não acontece. E aí, quando você tem também um idoso que tinha uma anemiazinha e, de repente, o negócio degringolou, aí a gente tá falando de uma medula cansada, que, de fato, é uma doença. É uma mielodisplasia, entendeu? Sim. Então, idosos não têm Então, gente, olha só, anemia não é normal. Não é normal. Não é normal. Pela doutora Tuane, hematologista, falando isso pra vocês. Não é normal nunca. E vamos pegar aqui um gancho um pouquinho até da própria Tuane, né? Estilo de vida, né? Você gosta muito de exercício físico, musculação, crossfit. Reza a lenda que até que eu sou associada agora. Não é? Atleta, leva comida pra gente no consultório. Gente, mãe vocês de não todos. têm Tuane, mãe de ideia todos. do que é Tuane Vilela na nossa vida. Não passamos fome com ela. Não passamos fome com ela. Pois é, e ainda pagam isso roubando a minha Coca-Cola. Olha, isso não vai me descer nunca mais. A gente vai ter que sentar e contar essa história da Coca-Cola daqui a pouco. Bom. Mas me fala aqui, assim, a gente tem conversado bastante, assim, sobre o seu novo olhar, até mesmo para os próprios pacientes. Sim. De uma outra forma. Não que
vá fazer outro tipo de medicina, nada disso, mas ampliar um pouquinho mais até a tua própria especialidade ou um novo olhar para um novo paciente, né? Um paciente do próprio esporte, né? Porque isso tem tudo a ver com o teu estilo de vida, com o que você faz, com o que você gosta, e isso pode vir a ser algo que te interesse a fazer, tratar, cuidar. Como é que você está olhando esse lado, assim? Eu olho como vou continuar seguindo go with the flow. O que a graça me manda, a gente recebe e abraça. Em algum momento, e aí eu não sei te precisar em que momento foi isso, mas assim, isso já tem uns anos já. Eu comecei a receber alguns pacientes que são esportistas, né? Esportistas profissionais, que a gente chama, que eles não são atletas, não é atleta de alto rendimento, ou seja, não vive do esporte, mas o esporte é um componente extremamente importante para aquelas pessoas. Então, são assim, pessoas como a gente, né? Que tem uma profissão e tal, não sei o quê, mas que o que eu já acho, assim, eu já comecei a achar até normal, mas assim... que acordam 3 horas da manhã para poder pedalar, e pedalam 3 quilômetros, aí corre não sei quanto. Não, 3 horas da manhã não é normal acordar. E aí, doutora Tuane. Tem essa galera. Sabe, eu já tô começando a achar já tô começando a achar que isso é, tipo, normal. Porque aí eu já mudo o meu sarrafo. Porque pico do cortisol. O que eu escuto, que eu sou viciada em academia, não está no gibi. Outro dia, a gente tá perto do Dia das Mães, né? Aí meu filho falou assim, mãe, a gente vai ver aqui um presente Dia das Mães pra você. Roupa de academia, Thelzinho, roupa de academia. Roupa de treino. Sabe o que ele me respondeu? Eu não vou compactuar com isso. Eu não vou alimentar o seu vício. Cara, o Theo sabe de tudo. O menino da conversão e o menino que segura a mãe na academia. Eu falei, meu filho, o dia que tu dormiu no sofá, você acha que quem te carregou? Isso aí, tá agachamento. Então, cara, você acha que eu tenho que fazer o quê? Deadlift, entendeu? Não tem jeito, tem que treinar. E aí, então, eu comecei a receber esses pacientes no consultório. E aí, foi mais ou menos o mesmo movimento que aconteceu quando eu comecei a atender os pacientes da bariátrica lá atrás. Falei, cara, eu não sei. É um outro tipo de perfil. Sim. Eu não posso trazer esses pacientes para a minha realidade. Sim. Eu não posso trazer esses pacientes para os meus valores de normalidade. Sim. Porque eles não são pessoas comuns. Sim. Eles não são pessoas que, assim, eu entendo que, assim, por exemplo, a gente acha que a gente trabalha muito, que a gente faz muito, porque de fato a gente faz muito. A gente tem muitas horas de carga horária e tal, trabalha muito em pé. Pô, quantas jornadas de trabalho você tem? Você tá lá na clínica, daqui a pouco eu só vejo você lá no centro cirúrgico, aí daqui a pouco tá não sei o quê, aí daqui a pouco... Cara, outro dia a gente tava... Foi aonde? Foi a festa do filho de vocês. Festa do Lucas, não foi? O que é? Festa do Lucas, que daqui a pouco o Diogo vira e fala assim, cara, eu vou ter uma cirurgia daqui a pouco. Aí você, poxa, hoje... Foi emergência. É isso, então assim... E não tem hora, entendeu? Então a gente sabe qual é essa realidade. Mas assim, isso não muda os nossos valores de normalidade. A gente só precisa estar relativamente ajustado, com uma boa alimentação e que vai dar tudo certo. Agora, essas pessoas precisam. Entendeu? E eu comecei a receber alguns pacientes com anemia, principalmente corredores, né? Que a gente tem a anemia do corredor. Então, é uma entidade aí, mais uma causa. E é por deficiência de ferro também, né? Então, ele é por deficiência de ferro, mas ele tem um mecanismo de hemólise também pelo estresse da pisada. Sim. Então, eu recebo hematúria pelo corredor. Então, é uma das perguntas que você tem que fazer sempre para pacientes, assim, um xixi de Coca-Cola. A Coca-Cola tá presente, tá na minha vida. Xixi de Coca-Cola quando você acaba a corrida. Sem conflito de interesse, né, Sem conflito de interesse, mas poderia. Não seria nada mal. Mas então eu comecei a receber esses pacientes e o que acontece é que a demanda dessas pessoas, a demanda de ferro é muito alta. Então, além da perda da hematúria e tal, não sei o quê, tem um turnover celular muito alto. Então, você não consegue manter aquele estoque de uma forma adequada. E aí você precisa de valores um pouco mais altos, entendeu? E aí tem, assim, pacientes que vão correr em altitude. Então, eu preciso deixar uma ferritina um pouco mais alta. Eu preciso adaptar isso à realidade daquele paciente. Cara, mas essa informação é muito importante. Você tem noção, assim, que a maioria dos atletas, de fato, não sabem disso, né?
E sentem-se cansados e se sentem culpados de serem atletas, muito deles de alta performance. E como assim eu estou cansado? Se eu malho, se eu treino, se eu faço tudo, se eu como bem, porque a maioria desses pacientes, cara, inclusive, eles comem bem. A comida é um remédio pra eles. A comida é um remédio, assim. A comida não... existe um prazer e tal, não sei o quê, mas o cara, a vida dele é pautada no horário que ele vai treinar. Então, o horário que ele come, o que ele come, a quantidade que ele come, o tanto de sono que ele dorme, a cerveja que ele não bebe, assim, as amizades. É um negócio, assim, vira um clã, entendeu? Não é nem a comunidade aceita esse negócio, entendeu? E eles fazem isso. E aí, o que é muito curioso, porque, assim, na maioria das vezes, eles não vêm, assim, com cansaço. Eles falam assim, eu não tô performando. Sim. E aí, às vezes, pra mim, fala assim, meu pace caiu. Meu pace subiu, perdão. Meu pace subiu. Isso não é normal. Eu tô treinando muito e tal. Eu não era pra estar com esse pace desse jeito. Eu bati uma maratona com pace menor do que o que eu estou fazendo hoje para 5 quilômetros. Isso não faz sentido. A importância disso, ainda mais atleta de alta performance, que a gente está brigando uma maratona por segundos. Sim, natação exatamente. Por segundos. Um jogador de futebol agora, vai jogar em altitude. Então, assim, isso é fundamental hoje para qualquer prática esportiva de alta performance ter essa ideia da parte hematológica nesse ponto. Cara, assim, aí foi isso, assim. Eu comecei a receber alguns e eu falei, cara, eu não posso lidar com... Essa é aquilo que você me perguntou em relação à alimentação. Sim. Cara, como é que você tem esse olhar? Eu não consigo olhar pra vida dele, olhar e falar assim, é igual a minha, vamos botar tudo igual. Cara, não é igual. Sim. Entendeu? Não é igual. Sei lá, pra mim é quase como o mesmo olhar que eu tenho pros meus filhos, entendeu? Meus filhos não são iguais, são totalmente diferentes. Eu não vou ter a mesma abordagem com eles, assim. Eu não tenho a mesma abordagem no trato com paciente, com 2 pacientes de bariátrica. Eu vou ter isso num paciente que tem isso e que, sabe? E que vai querer correr nos antes. É uma fisiologia diferente. Cara, é uma fisiologia totalmente diferente. Aí eu fui começar a estudar, porque é o que eu faço. Eu olho e falo assim... Tá estranho, poderia ser diferente. Por quê? Eu busco isso incessantemente, entendeu? E aí eu sento e vou fazer estudar. Medicina de verdade, né? E aí eu sento e vou estudar. E aí, sabe aquelas lá atrás que eu falei, eu ia sempre na sessão clínica, nas discussões de artigo. Ali eu aprendi a ver artigo. Sim. Ali eu aprendi a olhar para o artigo e falar assim, foi publicado na New England, mas é uma bosta, não presta. Mas isso aqui, cara, não, mas esse aqui é um artigo bem desenhado. Esse aqui é um artigo que pode pautar as minhas decisões e tal. Sim. E aí, a outra coisa que eu faço, que isso você vai ganhando com a prática clínica, é de você não se engessar num artigo científico. Entendeu? Então, por exemplo, você perguntou o que eu atendo no consultório. Eu atendo desde deficiência de ferro, a mulher que está tentando engravidar, as mulheres que já estão grávidas e que estão com uma qualidade ali estão com anemia ou estão só com uma deficiência de ferro e tal, não sei o que, mas que precisam de atendimento. Ou então mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem, têm abortos recorrentes, e aí vai investigar trombofilia eventualmente, ou então o que já vem com diagnóstico de trombofilia. E os pacientes, por exemplo, com trombose. E aí, cara, eu vou atender da mesma forma todos os pacientes? Não tem como. Não tem como. Né? Eu tenho uma paciente, tenho 2 pacientes com trombose, tá? Tenho 2 pacientes com trombose do sistema nervoso central. Um que é PQD. Sim. Imaginei o outro. Com 30 anos, PQD. Paraquedista. E que vira paraquedista. E ele vira pra mim e fala assim, olha, a minha vida é isso aqui. O cara pratica atividade física, vocês acham que eu sou viciado? Vocês não conhecem o PQD. Cara, ele faz isso o tempo todo, ele treina, ele faz musculação, não sei o quê, né? E ele faz isso pra render no trabalho dele, pra entregar o melhor trabalho que ele pode. Fez uma trombose do sistema nervoso central. Eu tenho uma senhora de 50 anos que fez uma trombose do sistema nervoso central. Você investiga tudo e tal, não sei o quê, não tem nada. Vou deixar o PQD anticoagulado pro resto da vida dele? Exatamente. Não tem como olhar, e aí eu aposento? Assim. Exatamente. Porque o que tá escrito no guideline é pra fazer isso. É isso. Mas o guideline não tá diferenciando quem é quem. O guideline entendeu? não é guideline. Então ele não pode me engessar nesse negócio. Aí o que você faz? Senta a bunda e vai estudar.
Eu tinha uma preceptora lá do Hospital Universitário, do Hospital de Ipanema, que ali eu aprendi muita coisa sobre a medicina particular, né? Ali a gente brincava que era o redidor do SUS. Então a gente conseguia fazer tudo lá, então a gente tinha uma visão meio particular mesmo, de atendimento particular dos pacientes do SUS. Né? Então, assim, invadir o mínimo possível, como tomar conta com algumas coisas. E a gente tinha atenção com algumas... uma visão um pouco diferente. Eu até estranhei no início e depois eu aprendi muito. Depois você fala assim, cara, é aqui que eu tô, é aqui que eu vou aprender, e aprendi pra caramba. E aí a gente tinha essa ideia, assim, de que, cara, você não pode tratar igual as mesmas pessoas, e ali a gente começa a investigar. E fala, cara, eu vou estudar aqui, eu vou estudar ali, não vai dar pra ser assim, eu preciso fazer diferente para aquele paciente. E aí essa preceptora, ela falava pra mim, assim, sabe o que te falta? Você é uma pessoa boa, você gosta dos seus pacientes, você colhe bem uma história, mas sabe o que te falta? Horas de bunda. Horas de bunda sentada na cadeira estudando. Guardou até hoje, né? É maravilha. Guardo até hoje. Então eu tenho horas bundíssimas. E que continua fazendo, né? Continuo fazendo. Isso é... aí você vai pegando o gosto da coisa. Eu estudo qualquer bagulho, entendeu? Botou na minha mão, eu vou estudar pra ver o que sai dali. E agora, assim, pra gente caminhar já para um final, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre a Tuane. Tuane mesmo. Quem é Tuane? A mãe do Theo, da Nina, da Júlia? Sabe que essa é uma das perguntas mais difíceis de eu responder? Falar da gente é sempre difícil, né? É sempre difícil. Até porque eu acho que eu sou tanta coisa ao mesmo tempo e sou tão nada ao mesmo tempo, assim, sabe? No sentido de que, não sei assim... não, porque eu só consigo ver coisas muito boas em você. Mas é que eu digo assim, se eu deixasse de existir, as coisas iam continuar andando. Podia ser um pouco diferente. Podia ser, talvez, um pouco menos divertida. Isso com certeza. Menos agitado. Menos agitada, com certeza. Mas elas com mais continuariam... Com menos Coca-Cola, com certeza também. Mas elas continuariam existindo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, se eu tô aqui, então eu vou fazer dessa né? Agora a gente já tá no final. Vou fazer dessa porra um negócio legal, entendeu? Então, assim, eu gosto de trazer essa leveza, eu gosto de trazer essa coisa, assim, mesmo quando o negócio tá... às vezes até uma piada num horário, num momento inapropriado, entendeu? Mas eu sou dessas, assim, sabe? Tipo, e é isso, assim, ao mesmo tempo em que eu sou muita coisa, porque eu sou a mãe dos meus filhos, sou irmã da minha irmã, sou da colega de trabalho. Da equipe Anne, Tenho um monte de amigo e tal, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, eu sou euzinha só, sabe? Tão pouquinho, assim, sabe? Você é enorme, gente. Mas você é enorme demais. Não, você é uma pessoa muito especial. Então, muito. Assim, agradecer. A gente tem a honra de trabalhar com você. Eu queria agradecer em rede nacional a sua mãe. Esqueci o nome da sua mãe. Cristina, não faça Dona isso. Cristina. Meu pai Eduardo que permitiu que a gente estivesse aqui. Exatamente, tá lá com as crianças. Simplesmente os pais da Tuane e os pais da Sami. Então, nós temos que agradecer muito a vocês, porque tudo, óbvio, além da graça de Deus, mas foi a criação deles. Com certeza. Então, eu queria agradecer aos pais que a gente poder viver com você. Obrigada. É um privilégio enorme estar lá ao seu lado. E eu queria ver aqui o seu Instagram, @Tuane. Tuane, T-U-A-N-E. Calma aí, que eu também preciso fazer isso. Tenho que agradecer também essa vida dessa mulher maravilhosa. Outro dia até tua mãe, eu falei com a tua mãe lá no santuário, ela falando ali, né, do podcast que ela tinha visto e tal. Aí eu fiquei olhando e falei, caramba, cara, gente, muito obrigada, sabe? Porque... todo mundo ali, assim, né, sabe, né, conhece a Sami muda vidas, mas você também, sabe? E eu tenho esse privilégio de ter você muito próximo, assim, sabe? Tanto você quanto a sua irmã. Muda nossas vidas também. Muda mesmo, é verdade, assim. é sério. E eu também quero, assim, falar, sabe, o quanto eu me orgulho de você, sabe? Eita, vocês estão assim, empenhados. Não, mas tipo, já. Peraí, o lencinho. Cadê meu lencinho? Eu quero o lencinho macio. Que ela não é brava, ela não tem nada de brava. Conviver com você diariamente, assim, ali no consultório, eu já consigo te sentir em tudo, sabe? E o quanto, cara, você faz a gente crescer com a tua vida de fato, sabe?
Então, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Foi muito bom, sabe? A gente amou e foi super especial ter você aqui com a gente hoje. Viu partilhar um pouquinho da tua vida profissional, da tua vida pessoal. Muito obrigada mesmo. Então posso falar? Eu quero falar o arroba da Tuane. Arroba Tuane Vilela com dois L's no primeiro L. Então, eu tenho esse nome desde que eu nasci, né? O que mais funciona é arroba Tuane, T-U-A-N-E, Vilela com 2 L's no primeiro L. Maravilha. Atende na nossa clínica Ânima. Exatamente. Aqui na Barra da Tijuca. Como é que faz? Tem que ligar pra lá, né? Ligar lá no seu Instagram, no né? No Instagram tem no botão de contato. Você tem um curso também, não tem? De deficiência de ferro, não é? Eu tenho um que eu muito chamo bom, de esse Pocket curso. Fair. Esse curso não é nenhum curso. Qual é a ideia? A ideia é que assim, eu trago um pouco de conhecimento para que eu consiga trazer um mínimo de autonomia. Porque eu responsável que sou, eu não prescrevo nada, até porque assim, nem posso fazer isso, né? Mas eu entendo que assim, existe. Minha mãe diz que minha mãe diz que quando você a pior coisa que você pode ter é um incompetente motivado. A minha mãe tem várias frases muito boas. Minha mãe tem várias frases muito boas. Então, assim, várias eu uso na minha vida, várias eu não posso falar aqui, porque é proibido pro horário. Bem que o horário até pode estar permitindo, Não, pro nosso horário aqui, mas o que vai estar sendo transmitido transmitido não tem como. Mas o que acontece? O incompetente motivado, ele acha que ele consegue ver o hemograma, né? Ele acha que ele consegue interpretar um exame de ferritina, ele acha que ele consegue dar conta de resolver a vida dele. Sim. Seria muito bom se isso fosse possível. E o problema é que, assim, ele não vai conseguir fazer o acompanhamento disso depois. Então, eu explico, nesse material eu explico o que é, quais são as causas. Porque ali ele já consegue ir colhendo a própria história. E às vezes, quando ele vai, qual é a minha ideia? A minha ideia era dar munição para o paciente armado para o médico, entendeu? E ele vai induzindo, né? Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E aí ele sai um pouco da ideia ali, principalmente das mulheres. Você fez esse curso, esse pocket para dar informação. Para dar informação. Porque a informação liberta, né? Isso é muito importante. É só informação, mas é uma informação assim, super organizada. Cara, eu posso olhar o link. Eu né? Maravilha, eu a gente vai lá no arroba Tuane Vilela. Ela vai voltar esse curso, pode deixar. Exatamente. Pode contar com a gente. Assim, eu já tive relatos de pacientes, assim, cara, que foram muito engrandecedores em relação a esse material, porque, na verdade, é isso, é só um material informativo, entendeu? Mas é um material informativo em forma de vídeo, em forma de consulta, então você pode consultar ali, não, eu quero ver esse pedaço. E não, eu acho que é aquilo que eu falei, a vida é muito dinâmica. Então, o que você tinha num momento, você pode não ter mais. E aí, você já ter outra coisa, né? E aí, a ideia é você ter um material ali de consulta para poder ir conseguindo resolver boa parte dos problemas. Ou, no mínimo, você conseguir falar assim, doutor, eu acho que eu tenho esse negócio aqui, ó. E aí, você dá uma forçada de barro, o cara vai... dá uma hora e vai investigar. Que isso, cara. Tuane é do câncer, a benigna, a atividade física, tudo. A performance. Bom, vamos lá. Antes de terminar, vou dar os avisos aqui, né? Sobre a loja Ânima, o nosso tercinho. O Tarde com Maria, uma história de amor, uma tarde com Maria. E aqui a imagem do Anjo de Portugal. Olha que lindo. Anjo da Paz, exclusivo do santuário. Exclusivo do santuário, hein? É bem bonitinho mesmo. Maravilha, hein? Gente, olha só, não deixa de seguir, né, todas as redes sociais da Ânima, do Amazon Prime, do Deezer, do Spotify e também de se cadastrar, né, inscreve, curte, compartilha. Exatamente, se inscrever lá no YouTube, curtir, compartilhar, dar like, porque assim, se vocês gostam, né, do podcast, ele tem que chegar a mais pessoas. A gente tem que crescer no número, né, de inscritos no podcast e o compartilhamento, as visualizações de vocês vão facilitar para que isso aconteça. Tá bom? Obrigada, algo mais para vocês? Muito obrigada. Não, só agradecer vocês. Obrigada, tá? Foi muito bom de verdade. Beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.